Estamos já nos nossos estúdios digitais aqui, o deputado Luiz Miranda. Tudo bem, deputado? Como é que o senhor está? Tudo bem? Um prazer. Bem-vindo, deputado. A todos vocês. Desculpa aí, mas no meio de votação, comissão, estava lá aprovando a desoneração da folha, a briga danada, o governo querendo tirar de pauta, a gente convenceu que não era o momento, né? A hora agora é de ajudar o setor privado a gerar emprego, e não o contrário, né? É uma briga boa hoje. Deputado, uma pergunta para abrir a nossa entrevista. A gente acompanhou o seu depoimento, ele mudou os rumos da CPI da Covid. A CPI da Covid, pelo visto, vai avançar num relatório que, ao que tudo indica, vai ser bastante robusto. Testemunhas vão ser ouvidas. O seu depoimento acabou até ajudando uma reportagem nossa, que um depoente que vai amanhã a respeito da Precisa foi uma investigação que a gente fez. Eu ia te perguntar o que você está achando da CPI, dos rumos da CPI e o que vai acontecer com esse governo, deputado. E, novamente, seja bem-vindo aqui ao DCM. Bom, primeiramente, bom dia a todos, né? Quero aqui agradecer a oportunidade e dizer que a visão que eu tenho... Ó, meu café chegou. Eu estou cobrando café antes de entrar online. Tranquilo. O Léo trouxe meu café aqui. Aqui, excelência. Obrigado. Obrigado. Olha, eu preciso do cafezinho, que hoje eu comecei cedo demais, não tinha tomado o café do dia. Fica à vontade, deputado. O que acontece é o seguinte, a gente, quando a gente expôs aquela situação, muitas pessoas até me confundiram como uma pessoa que estaria rivalizando com o presidente Bolsonaro, algo do gênero. Não tinha nada disso, né? Ali foi o contrário, qualquer pessoa que tem um pouco de percepção observa claramente que tentou ajudar o presidente, levando para ele uma informação que tinha tudo a ver com a bandeira do presidente. A bandeira do presidente é o combate à corrupção, pelo menos foi assim que ele ganhou as eleições. Esse era um discurso, né? E me surpreendeu, né, quando tentaram, por algum motivo, vazar o depoimento do meu irmão dado ao Ministério Público Federal. E a CPI queria levá-lo para dar um depoimento num tom que, na minha opinião, era um tom que a gente achava que estava equivocado, dando a entender de que ele era um dos, né, participantes e, como participante insatisfeito, estaria delatando um esquema. Aí eu falei, opa, calma, isso aí está errado, essa informação está equivocada. Fui lá conversar com os senadores e contei que jamais uma pessoa que, porventura, estivesse envolvido com algo teria buscado, inclusive, o presidente da República, a Polícia Federal e todas as pessoas envolvidas competentes para poder exatamente denunciar um possível esquema de corrupção que já vinha se arrastando há algum tempo dentro do Ministério da Saúde. E aquilo, para a gente, ficou muito claro que a intenção de comunicar para a CPI foi a mesma de comunicar para o presidente da República de que o combate da corrupção não tem nome, não tem chancela, não interessa quem é que está envolvido por trás, se são os melhores amigos ou não de quem está no poder, não interessa, né? A corrupção tem que ser combatida independente de quem a execute. E, na véspera, a CPI entendeu, falou assim, não, tudo bem, vocês podem trazer essas informações para o plenário, tendo em vista que no plenário da comissão é que tem valor jurídico, a gente precisa escutar vocês. Tudo isso vocês estão falando, eu já entendi que seu irmão, então, não vai ser convocado, vai ser convidado, o senhor também, porque já que foi o senhor que levou o seu irmão ao presidente da República, assunto resolvido. E o que me surpreendeu foram os ataques que eu passei a receber, né? Na sequência, de uma forma, sendo bem honesto com vocês, totalmente inesperada. Eu jamais imaginei que a gente poderia sofrer ataque do próprio governo, do qual a gente tentou proteger. E ali, sim, nasce uma suspeita que a CPI também não tinha nenhum indício de suspeita desse contrato concreto, passa a olhar com outros olhos para esse contrato, que era o contrato da Covaxin, e passa a ter uma dúvida que nós não tínhamos, que alguém do governo poderia estar, de fato, envolvido, muito entranhado, pela forma com que o Onyx nos tratou às vésperas, com ameaças, com chantagem, ameaçando o servidor público honesto que está ali tentando ajudar o SUS, ajudando a salvar vidas, que naquele momento estava nos Estados Unidos, enquanto o Onyx fazia a fala dele, confortável no palácio. Ele estava nos Estados Unidos buscando 3 milhões de doses que foram doadas, né, pelos Estados Unidos ao Brasil para tentar ajudar na aceleração da vacinação no Brasil. Então, aquela reação
eu logo escutei dos senadores todos o seguinte: deputado, vai por mim, você mexeu num ninho aqui de maribondo, pesado, sem querer, o senhor está mexendo com uma organização criminosa que nós vamos lhe garantir uma coisa: nós vamos até o fim e nós vamos provar que tem algo de errado. Mas antes a gente não tinha essa certeza. A gente só achava que o presidente não era tão comprometido com a causa do Covid. Mas hoje a gente tem certeza absoluta que é corrupção pela forma com que os senhores estão sendo tratados, estão sendo atacados. Qualquer um aqui dentro entende que o senhor tentou proteger o presidente, mas a forma com que a base dele vem lhe tratando, lhe atacando o seu irmão, ameaçando, a gente sabe que é porque querem ocultar algo. E isso veio depois se desdobrando de uma forma: contrato cancelado, a indústria afirmando que os documentos eram falsos mesmo, meu irmão estava certo desde o princípio, né? Os 20 bilhões que foram recebidos pela Global nunca foram entregues os medicamentos, a não entrega dos medicamentos no Paraguai, a CGU afirmando que de fato tem irregularidades, o envolvimento com corrupção na questão dos testes aqui no Distrito Federal. Quer dizer, teve todo um desdobramento que provaram que a gente estava certo, então os ataques a nossas pessoas pararam. Mas ficou aquela dúvida, né, que a gente, de certa forma, não podemos mais nunca dizer: esse governo não tem corrupção. Não, o governo tem, sim, corrupção, tem envolvimento, porque essa empresa fechou outros contratos, recebeu outros contratos. A empresa de logística, que na hora ali do desabafo, eu acabei falando: ó, mirem na empresa de logística, porque ela tem os mesmos parceiros. Então, se o cara que está lá, o Roberto Dias, estava envolvido com a Precisa, a outra empresa que ele dá atenção certamente é uma empresa que deve ter mais problemas. E agora estão aí os desdobramentos também, e mais complexos, né? Com um estoque de quase 300 milhões de medicamentos que deixaram vencer, deixaram guardado para garantir ali a recorrência de pagamento de mensalidade pelo armazenamento dessa empresa. Então, são problemas que, vou ser bem sincero, não pode afirmar que é de governo passado. São problemas do governo atual, que o Bolsonaro, se ele quiser, de fato, mostrar que ele não compactua e não concorda, ele tem que ter ação. E uma ação totalmente diferente, que não é atacando quem tenta ajudar, quem de fato quer combater a corrupção, combateu errado. É atacando o problema. E isso, de fato, não foi feito. Tudo o que aconteceu foi desdobramento após a exposição que a CPI deu aos crimes ali que estavam sendo cometidos. Antes de passar a palavra para o Cássio, a Vera Pascoaleto, nossa membra, mandou aqui, ó: como está o seu irmão com essa situação toda? E a pergunta que todos os jornalistas vão te fazer, deputado, e a gente tem que fazer também: e aquele áudio, o suposto áudio do Bolsonaro? Explica pra gente o que aconteceu, do que deu aquela história. O meu irmão quer o quanto antes ser protegido, porque ele sabe muito. Igual ele colocou para mim, eu falei 10% só do que eu tenho para falar. Então ele pediu proteção, né? A CPI, inclusive, encaminhou para o Ministério da Damares um pedido de proteção, foi encaminhado à Polícia Federal, que a priori tinha feito uma proposta para ele, inclusive dele ir para fora do país, para que ele pudesse relatar tudo que ele sabe, ou pelo menos que ele suspeita, né? Porque saber, como técnico, ele sabe pelos modos operantes que fogem daquilo que seria o correto. E quando ele é exposto dessa forma, ele pede proteção e até agora não teve solução de fato dada. É uma grande decepção que a gente tem, inclusive, com a CPI, já expus isso para os senadores, que nós não fomos, em nenhum momento, protegidos pela CPI ou pelo Senado, de que, no caso, é a casa da CPI. Nem a mim foi concedida a segurança, que solicitamos à Câmara dos Deputados, e a PF disse que só quem pode dar é a Câmara dos Deputados. Quer dizer, eu não tive essa segurança, eu não consegui o porte de armas, que apesar de eu ser um entusiasta, né, do armamento defensivo para você proteger seu lar, sempre defendi isso, não para você estar aí expondo na rua, como feito nos Estados Unidos no Capitólio. Isso é insanidade, né? A ideia não é essa. Mas que você possa defender sua família em um caso de uma invasão, né? Nem isso me foi concedido. Então, assim, eu recebi uma represária muito interessante. Eu não tenho direito a um porte, eu não tenho direito à segurança, o meu irmão não teve direito à segurança, não foram até o fim com a questão, quer dizer, iniciaram as conversas, mas ainda não deram para ele a proteção à testemunha. E o pior de tudo, uma testemunha que, como ele disse, eu não falei 10%. Quer dizer, quanto mais ele tem ali para informar e para ajudar o Brasil a colocar na cadeia os verdadeiros criminosos. Porque no momento de uma pandemia como essa, nós não estamos falando de um crime de desvio de dinheiro. Nós estamos falando de vidas e vidas, milhares de vidas foram perdidas
para cada ato de corrupção e de ilicitude cometido dentro do Ministério da Saúde. Então, meu irmão está assim, desesperado, cumprindo sua função, ele não abandonou, não usou da prerrogativa de problema psicológico que ele está para poder se furtar do seu trabalho, porque ele sabe que o momento de pandemia ele não pode se dar esse luxo. Ele é o único que consegue desembaraçar na velocidade que ele desembaraça todos os materiais importados e praticamente toda a vacina, a grande maioria vem de fora. Então, ele segue na função, fazendo via home office, mas quer ir embora, não quer ficar, ele não confia que não terão revanchismo, né, algum tipo de vingança contra ele. Pelo contrário, ele, por conhecer a forma com que as pessoas trabalhavam ali, ele tem certeza de que dificilmente esses criminosos deixariam impune. E me surpreende muito a forma que a gente vem sendo tratado. E respondendo à questão do áudio, esse áudio ele foi uma coisa que foi nascendo, né, no decorrer do caminhar das conversas. E muito mais por parte da forma com que o Bolsonaro tratou o tema do que da nossa. Então, o grupo interno ali, os aliados mais próximos do presidente, que me disseram que tinha uma gravação. Não foi eu que disse. Então, quando fui questionado, inclusive no antagonista, né, o Diego me pergunta, deputado, tem um áudio? Eu falei assim, eu não gravei, mas eu não posso afirmar que não tem, porque eu já escutei muito. E não posso falar pelo meu irmão, e questionado pelo meu irmão disse também que não teria gravado, mas com um tom ainda meio... A gente não garante que não tenha um áudio. Mas por que a gente falou isso naquele momento? Já expliquei isso várias vezes. Porque eu tenho amigos da base do presidente que afirmaram ter escutado um áudio. Então, o que eu imagino? Eu imagino que quando a confusão começou, o presidente lá atrás teria dividido uma gravação com alguém, né, para poder, meu irmão, viu aqui o deputado, falou o nome desse fulano, desse ciclano e tal, vocês resolvem essa merda aí. E esse alguém tem conhecimento disso, que isso foi gravado, e eu acho que o presidente não tem controle se esse áudio, de fato, hoje foi copiado, poderia aparecer, não poderia aparecer, e tentou ali, de certa forma, imputar a nós a gravação. O que a gente pode dizer é, eu não gravei o presidente, isso eu lhe garanto, dou certeza absoluta, que naquele momento eu o enxergava como um aliado, como alguém que poderia nos ajudar naquele problema que meu irmão estava vivenciando. Uma pressão gigantesca para assinar um documento que, na opinião dele, se ele assinasse, seria ele hoje que estaria respondendo criminalmente. E acertou. Foi acertado pelo desenrolar. Então, a gente não tinha motivo para gravar o presidente, mas nós sabemos que em outros governos, inclusive nesse, né, é normal que ministros e somente o chefe do executivo maior, o presidente da República, para se proteger em casos de denúncias, de informações mais graves, que eles gravam. Isso todo mundo sabe disso, para poder, na verdade, inclusive se proteger de uma oferta ilícita, uma atitude ilícita por parte de quem vem trazer o problema. Então, sendo honesto com vocês, todo mundo espera que o Luiz Miranda solte um áudio, mas eu não tenho esse áudio. Mas certamente, se tivesse, seria uma bomba que vocês não têm noção. Eu ali resumiu a conversa, mas a forma com que foi citado algumas pessoas seriam muito doídas para elas escutarem isso da boca do presidente. Deputado, muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma pergunta: quais são esses nomes? O senhor pode falar algum nome para a gente, afora um deles eu já falei. Barros? Um deles eu já falei que foi o Ricardo Barros, né? Que o presidente cita de uma forma muito, assim, muito. O que o senhor achou do Ricardo Barros na CPI? De certa forma, até não posso dizer que o presidente falou assim, o presidente, eu tenho certeza que esse cara não foi bem isso, né? O presidente vê a matéria, olha para a matéria, fala assim, porra, esse cara de novo? Quer dizer, de novo é porque ele sabe de alguma coisa, né? Do passado, mas todos nós sabemos que eram matérias recorrentes por conta da antiga gestão dele, do Ministério da Saúde. E aí ele cita, eu sempre dou a dúvida, sabe, da inocência, eu me permito a pensar assim, que eu fui muito injustiçado algumas vezes e não quero cometer injustiças, apesar de achar que é muito nebulosa toda a relação dentro desses fatos e dentro do Ministério da Saúde. Mas a gente tem que se permitir que todos são inocentes até que se prove o contrário. E aí o presidente pergunta para a gente se ele estaria envolvido nesse caso especificamente. E a gente explica ao presidente que a informação que a gente trazia ali, né, naquele momento, para o presidente, era informação técnica e não uma acusação diretamente a uma pessoa específica, mas que o presidente
pudesse dar uma atenção ao fato, porque tendo em vista que o fato era um fato de extrema relevância, estávamos falando ali de uma possível corrupção em vacinas, e que aquilo poderia trazer um dano muito grande à imagem do governo. Era o que a gente ali apresentava, e não nomes, nós sabemos desse, daqui. E o presidente, inclusive, após essa resposta, dá uma abafada. Eu estou ferrado na mão desses caras, entendeu? Os caras estão com a faca no pescoço o tempo todo, fica a corda no pescoço. Se eu pressionar demais, eles vão querer me pitimar por coisa que eu não fiz. E ele dá uma demonstração de que o próprio grupo que ele se alia para tentar hoje governar é o grupo que teria ali, de certa forma, ali colocado numa saia justa ou sobre uma situação desconfortável. E óbvio, né? Em algum momento ele solta ali mais 2 nomes que eu até agora não falei, não vou falar mais, não quero mais polêmica em torno, mas eu acredito que dificilmente ele sustenta. Se ele entregou esse áudio para alguém, é incrível como a base dele trai ele, um atrás do outro. Não foi o nosso caso, né? Eu acho que ali no nosso caso a gente tentou ajudar e fomos injustiçados, mas eu acho que dificilmente o presidente sustenta até o final do mandato dele, sem que essa história seja muito bem esclarecida, porque os próprios envolvidos vão querer uma hora saber de fato o que aconteceu. Se não é que já ocorreu, né? Às vezes, entre 4 paredes, já pode ter ocorrido. Deputado, uma pergunta. O senhor falou agora há pouco que seria uma bomba incrível caso se tivesse essa gravação. Eu pergunto para ti, se estaria disposto a explodir essa bomba no colo do governo Bolsonaro, caso tivesse oportunidade? Eu não tenho uma gravação, não posso nem falar isso, apesar que eu não tenho e não faria. Mas eu não faria por outra questão, não que ele não mereça ou mereça, eu não vou entrar no mérito quanto a isso, mas porque eu acho extremamente antiético da parte de alguém que, imagina, eu abro minha casa para lhe receber. Okay? Você entra aqui e fica insatisfeito com a forma com que eu lhe tratei. Mas eu abri minha casa para você de toda forma. Eu te trouxe para dentro do seio do meu lar. Aí você me grava e ainda me expõe, me arrebenta em cima daquilo que eu lhe dei um voto de confiança. Eu acho assim, ele perdeu um grande aliado. Eu sou um parlamentar que mais aprovei relatórios nas comissões da Câmara dos Deputados nessa legislatura. Eu relatei 2 ou 3 MPs do próprio governo e aprovei por unanimidade, onde a esquerda vem comigo, que é uma coisa interessantíssima, pelo respeito que eu possuo. Quer dizer, eu não sou de esquerda, eu sou de direita, e tenho um carinho muito grande e pelas ideias diferentes das minhas, porque é exatamente aí onde eu aprendo, eu não sou o dono da razão. E a gente constrói juntos, então eu tenho unanimidade, a esquerda vota comigo sempre, e gosta da minha forma de atuação. O governo não tem essa afinidade com a esquerda, então o governo perde um relator, um aliado, que quando há uma pauta difícil de construir, ele poderia contar comigo. Não tem mais essa possibilidade. Então, é uma forma o seguinte, estou num momento muito complicado, pessoal, porque eu gostaria de ajudar a governar, porque é governando que você ajuda a população. Mas o governo teve um posicionamento totalmente insano contra a minha pessoa, porque não foi em nenhum momento contra ele, e continuo pensando assim, não concordo com a forma com que o governo agiu, não concordo com a forma que o governo vem tratando a pandemia, não concordo com a forma que o governo vem governando, okay? Mas não faria esse tipo de atitude, não teria esse tipo de atitude. No momento que ele abriu as portas para mim, para confiar, naquele momento, pelo menos confiou na minha pessoa, né? Eu não o trairia se tivesse, porventura, a oportunidade de gravar. Eu não gravaria. E não tendo gravado, não deu por que falar se eu estouraria o governo. Seria uma coisa um pouco insana. Mas não concordo, obviamente, com o que o presidente fez e vem fazendo. Mas não seriam os meus modos operantes. Não faria isso nem com ele, nem com o Lula, nem com nenhum outro presidente que passou aí atrás, independente do meu sabor ou dissabor com a pessoa. Acho que se fosse no meu gabinete ele tivesse entrado e eu tivesse gravado ele, eu já teria estourado esse áudio há muito tempo. Mas é diferente. Eu estou recebendo o cara que eu não sei o que ele está trazendo para mim, aí amanhã ele me trai da forma que me traiu, manda o próprio Palácio me atacar, eu já tinha estourado há muito tempo. Mas o inverso eu acho que seria muito mau caratismo da minha parte. Tá certo, deputado. Pedro? Você acha que esses ataques contra você foram orquestrados pelo Planalto? E uma outra dúvida que eu tenho com o que você está falando agora. Eu já escutei de outras fontes reclamações sobre como a CPI trata os depoentes e as pessoas que estão colaborando com a CPI. Você acha que eles estão agindo com uma falta de cuidado, os senadores que estão responsáveis pela CPI? Queria saber a tua opinião um pouco, como é que está sendo conduzido os trabalhos por lá. Eu escutei de uma testemunha, né, que poderia ter falado muito mais,
e se limitou a não falar o que realmente sabia, né? E porque, segundo ele, comentou com o advogado dele, que comentou com o meu advogado, para evitar que a pessoa não chegou a me procurar, né? Mas que a forma com que nós fomos defendidos posterior ao depoimento fez com que o advogado orientasse ele a não confiar numa possível proteção por parte da CPI. Então, assim, tem um carinho muito grande pelos parlamentares que ali estão. Eu sei que eles não têm esse poder também todo, mas não garantir a segurança às testemunhas, principalmente posterior ao depoimento, veio enfraquecendo o interesse de colaboração. Vocês podem observar que praticamente todas as testemunhas que vão lá são testemunhas que tentam ao máximo ficarem caladas, evitarem se expor e falar a verdade, e muitas vezes sabendo que poderiam contribuir de fato, não concordam. Você vê no semblante daquela pessoa que ela não concorda com o que está acontecendo, né? Ela quer falar. É o caso daquele motoboy. Você via que ele queria entregar, mas o que seria da vida dele no dia seguinte, se a CPI não der para ele uma garantia de proteção? Aquele motoboy mesmo, ele saiu dali pronto para falar que foi na casa de fulano, entregou o dinheiro, que é a história que a gente sabia nos bastidores. A história que eu escutei, inclusive, de policiais que investigam o caso. Anterior, o caso lá atrás, já vem investigando essas empresas. Ele sabe para quem entregou, porque não ia só sacar, ele sacava e não levava para a empresa. Sacava e entregava na mão de pessoas envolvidas. Mas por que não falou? Não falou porque não se sente seguro de que o dia de amanhã ele vai ser protegido, ele vai ter um acolhimento. Então, essa dificuldade que a CPI sofre, e aí não tem como culpar os senadores, mas que infelizmente, eles não têm condição de fato, oferecer uma segurança para as testemunhas, cria uma dificuldade verdadeira ali na apuração das testemunhas, ali nas coações ali, da forma da testemunha também agir. Você sente claramente que elas estão constrangidas com o dia de amanhã, com o que será que ocorrerá caso ela fale a verdade. Eu acho que ali, como bem colocado por vocês, os únicos que tiveram coragem mesmo de mudar ali o rumo da CPI foi eu e meu irmão, mas ali por uma questão ética, moral, da mesma ética que a gente tem de não gravar um presidente, é a mesma que a gente também não tem de compactuar com corrupção, mesmo sendo o governo no qual a gente votou. Votei no presidente, mas continuo sem concordar com corrupção e vou seguir assim. E quem quer que esteja envolvido, se for familiar, amigos, não interessa. O pau bandido é bandido. Você quer fazer pergunta? Senão tem uma aqui. Vai lá, Pedro. Vai lá que eu pego na sequência. O Alcides Ágio está perguntando a respeito de áudios. O deputado achou lícito Moro gravar a presidenta Dilma? Se ele gravou de forma ilegal, não é ilícito, né? Não tem o que dizer. Volto a dizer, gravação, mas para provar crime e tudo. Se for na relação de confiança, é criminoso. Se for uma investigação, o nome já diz tudo, investigação. Agora, se for uma relação de confiança, é criminoso. Eu não sei se ela, na época, ela abriu as portas e o recebeu de forma... na verdade, aquele grampo era ilegal, né? Depois a justiça acabou decidindo esse tipo de coisa. Vai lá, Cássio, sua vez, vai lá. Deputado, uma pergunta bem direta e curta. Você acha que a CPI, agora, perdeu força? Qual é o caminho dela? Eu acho que a CPI está na hora de encerrar para poder trazer as conclusões. Ela ganha força com as conclusões. Tem elementos muito fortes já. Eu acho que ela desgasta muito a imagem, né, da CPI no momento em que as pautas foram aceleradas e talvez até propositadamente, né, trazendo o interesse da população para outros temas. Veja, o tema mais louco do mundo, fechar o Congresso, fechar o Supremo. São pautas que fazem com que o foco tenha alterado, e não o esforço da CPI. O esforço pode ser o mesmo, mas a população virou a página e falou assim, calma aí, aqui tem outro assunto tão sério quanto, né? Estão falando em fechar o Congresso, estão falando em... Será que isso vai acontecer? Estão falando em fechar o Supremo. Então, para onde é que vai os preços das coisas, o desemprego? Quer dizer, traz uma preocupação, porque esse tipo de ruptura, o país tende a ter um problema social muito maior. Você traz mais dano do que solução. Então, você faz com que o setor produtivo se preocupe mais com esse assunto do que com a CPI. Você faz com que os sindicatos e a população em geral se preocupe mais com outros temas, né? E aí você tirou o foco ali da CPI para esses temas, talvez propositadamente, né? E desviando ali a atenção quanto ao tema. Então, já que houve esse desvio,
eu tenho certeza que o relatório final traz de volta toda essa atenção. Então, todo mundo quer saber o que virá no relatório final, quais são as provas que não puderam ser apresentadas ali, porque são provas sigilosas, mas o relator ele pode citar baseado em prova, baseado nos extratos, baseado na quebra de sigilo, né? Recomendamos o indiciamento de fulano, ciclano e tudo, por corrupção. Então, isso tudo vai trazer ali uma bomba que muitos aí eles tentam minimizar, de que não tem resultado prático. É mentira. A Polícia Federal, quase todas as ações que ocorreram no passado foram pós-CPIs. De 6 meses não acontece nada, que eles falam que virou em pizza. Se a gente contar, se o relator soltar esse relatório no início de outubro, a média que a PF, junto com o Ministério Público, gasta são 6 meses. Isso estoura agora, no início do ano que vem, no máximo em março. Um monte de prisões pelo todo o Brasil de pessoas envolvidas com tudo que foi investigado. Então, nós vamos ter um 2022 daquele jeito, super aquecido. Impeachment, o senhor acha... O destino do Brasil a gente ainda não pode prever. Impeachment, deputado, o senhor acha possível? Eu já dei essa resposta várias vezes, peito aberto, não tenho medo de represália. Eu acho assim, não tenho político de estimação, nunca tive, nem quero ser de ninguém. Eu quero ser técnico, propositivo, eu quero ser a pessoa que quem me olha, assim, pô, eu voto nesse cara. Eu lembro na minha campanha, e ter tomado um susto, estava num bar aqui conhecido de Brasília, chamado Fausto Emanuel, e um barbudo com a camisa do Lula, grandona, né? Aí chega na minha frente e fala assim, votei em você, cara, dias assim, uma semana depois da eleição. Eu olhei para a cara dele, você está me confundindo com alguém. Aí ele sorriu e falou, não, eu e minha turma toda, nós votamos em você. Nós acreditamos na sua ideia de reforma tributária, o Brasil precisa fazer isso mesmo, tem que ter lucro de dividendos. Aí ele começa a comentar sobre por que ele votou em mim. Aí ele falou assim, mas meu presidente... Aí bate no peito, mostra o Lula. Eu falei, você sabe que eu votei no Bolsonaro, né? Aí ele, não se preocupe, não. Você é o cara técnico que a gente precisa. É legal isso. Isso é sensacional. Isso é democracia de verdade. Essa é a verdadeira democracia. Então, eu sou um cara técnico. Se me chega ali um pedido de impeachment, que tecnicamente, quando eu leio, tem crime, eu vou votar sim. Indiscutivelmente. Se for uma fantasia, apenas um populismo político, eu vou votar não. Porque tem que ser algo que amanhã eu possa deitar a cabeça no meu travesseiro e ter convicção que eu votei de forma técnica, e não para proteger bandido e tampouco para poder achacar um inocente que, porventura, estivesse sendo manipulada ali aquela situação. Eu votaria de forma técnica. E, votando de forma técnica, tem que se esperar qual é o pedido que, se porventura vier, né, quais são os seus elementos, o que vai vir nele. Eu duvido muito que o presidente Arthur Lira, aliado do presidente da República, vá subir algum pedido de impeachment que não tenha realmente elementos técnicos ali, comprobatórios. Se aparecer, dificilmente algum parlamentar vai conseguir votar não. É um problema que o governo já deve saber que, se o presidente Arthur Lira aceitar algum pedido de impeachment, é porque, de fato, tem crime nele. É difícil do presidente segurar. Mas acho que, se existisse, já tinha acontecido, né? Tem toda uma narrativa de um lado, narrativa de outro. O crime de responsabilidade ele é muito complicado de demonstrar com clareza, né? Você precisa o senhor não achou complicado o 7 de setembro, falando impeachment? Porque aquela movimentação foi, assim, pelo menos o discurso dela contra o Supremo e contra as instituições preocupou de fato. Eu queria saber qual é a tua opinião a respeito disso. Todos nós. Quem não quer uma ruptura, quem acredita no livre mercado, livre comércio, na imagem internacional do Brasil, que é necessária para a gente continuar nossas exportações, ali trouxe uma preocupação para todos nós. Mas me preocupa mais ainda se um impeachment hoje seria bom para o nosso povo. Eu escuto muitos falando assim, é bom, mas eu acho que nem os opositores ao presidente, depois dos momentos que nós passamos aí, da própria base dele está decepcionada com ele, porque ele tem uma base extremista e queria mesmo que ele tocasse para frente o fechamento do Supremo. Então, o recuo dele faz com que os extremistas o vejam como oportunista, porque logo na sequência vem as decisões favoráveis aos seus familiares, aos seus próximos, os acordos demonstrando que aquele recuo trouxe um benefício pessoal e não para o povo brasileiro. Então, você tem aí um enfraquecimento que eu não sei se o impeachment é positivo. Eu, sendo bem honesto com vocês, de forma técnica, se eu não quisesse o presidente Bolsonaro mais na presidência, eu não pediria o impeachment dele, eu deixaria ele desidratar, porque
os erros que o Guedes cometeu na gestão, na frente da economia, os erros que o presidente cometeu junto com o Ministério da Saúde na pandemia, não lhe dão condição de vitória no 2022. Eu acho que seria o que aconteceu com o Trump, né? Uma derrota que você bota uma pedra no assunto. O impeachment, você tem aí a eternização de um grupo de 25%, 30% da população que vai ficar falando que foi golpe, que foi sacanagem, que não sei o quê, e acaba você tendo um 2022 muito ruim, muito polarizado, muito difícil da gente fazer uma melhor escolha para o país. Eu acho que a fase de impeachment já passou. Agora é equalizar os problemas do país, que são gravíssimos, né? A gente tentar segurar essa inflação, esse desemprego que não para de crescer, né? Não adianta ficar, eu não gosto do presidente, vou explodir o povo brasileiro. Isso está errado, pô. Tem que salvar o povo brasileiro, independente de quem está no governo. E em 2022 fazer uma escolha melhor, né? É óbvio, né, que nós vamos precisar fazer uma escolha muito melhor, porque da forma que vem sendo conduzida, eu não acredito que a continuidade seria benéfica, mas também o impeachment não. A opinião técnica do que aconteceria com a população, porque o impeachment hoje, quantos meses duraria? Quanto tempo demoraria o embate? Quantas vidas não seriam perdidas no momento dessa pandemia e a crise econômica? Eu não sei se seria bom para o povo brasileiro, faltando um ano apenas para as eleições. Eu acho que a gente tinha que focar, sim, em fortalecer as bases, né? Eu acho que a esquerda já tem um candidato deles, a terceira via não apresentou ninguém aí realmente com caldo, né, para poder representar essa terceira via. E eu acho que até para o Lula, essa polarização, se ele quer disputar mesmo, ela é positiva. O Bolsonaro fora é ruim para o Lula. E vice-versa, viu? Para o Bolsonaro é bom que venha o Lula. Porque o Bolsonaro, o anti-lulismo e o anti-bolsonarismo é o que vão equilibrar. E aí, aquela história, aquele que tiver menos desidratado é quem vai vencer. Vai lá, Cássio. Tem mais algumas perguntas aqui do pessoal também, mas segue lá. Era o que eu ia convidar todo mundo. O deputado não vai poder ficar com a gente mais muito tempo, ele tem um compromisso agora, às 2h, e ele vai ter que sair um pouco mais cedo para poder chegar no compromisso. Então, é convidar as pessoas a fazer entrevista aqui com a gente junto com o deputado. Manda a pergunta no Superchat, a gente lê, o deputado está aqui, peito aberto, corajoso para responder tudo, certo, deputado? É isso aí. Porque... Vai lá. Sabe o que eu escutei? Vou fazer aqui uma brincadeira enquanto a galera está aí se decidindo se vale a pena fazer uma pergunta polêmica ou não. O meu assessor de imprensa, você sabe que, né, o programa é petista, né? Eu falei, qual o problema? Eu falei assim, outra coisa, isso é definição de quê? Ele começou a rir, ele falou, não, tu vai apanhar da base. Eu falei, meu amigo, eu não estou governando para a base, estou governando para a nação. E a nação que eu espero ver um dia é aquela que não tem ideologia. É aquela que toda proposta ela é bem-vinda, desde que ela tenha maioria, desde que ela seja democrática. E a gente quer conversar, quer conversar com quem é notícia também, né, deputado? A gente não quer ficar só falando com uma bolha, no sentido não a gente... Evidente, o site tem um editorial que ele defende as suas ideias, mas a gente está querendo trazer notícia para o pessoal, então é importante a gente trazer o senhor aqui para ter esse diálogo, independente da coloração partidária ou o que você pensa a respeito do presidente da República. A gente está aqui atrás de notícia. Cássio, faz a pergunta, senão eu vou pegar a galera aqui que já tem umas perguntas polêmicas, sim. Vai lá. Não, então manda as perguntas polêmicas, até para que dê tempo do deputado responder. Tá, eu vou pegar aqui a gente tem um comentário voltando para a gravação, eu juro que acho que talvez tem mais um detalhe aqui que perguntaram. Então, o presidente que gravou a conversa entre vocês, quem mais estava lá, deputado, se o senhor puder falar para o nosso pessoal? Até o ajudante de ordem dele também se retirou, então ficou somente o presidente, meu irmão e eu que conversamos nesse dia. Só então, vocês três? Só nós três. Entendi. E aí foi essa conversa que vocês fizeram um alerta, e aí ele menciona o Ricardo, Barros. Né? Exatamente. Então, os documentos, ele guardou os documentos, fez algumas anotações atrás dos nomes que meu irmão foi citando, das pessoas que estariam dando pressão nele. Então, a conversa ela foi mais ou menos nessa linha, né? E foi uma conversa que, de certa forma, naquele momento, quando a gente entregou para ele, a forma que ele reagiu, eu vou acionar agora o DG da Polícia Federal, a gente achou que no dia seguinte o pau já ia comer. Né? Imagina a gente naquela situação da CPI apanhando da base do governo,
porque a base não tinha, que teoricamente o governo não tinha feito nada, né? Não digo o presidente, segundo ele, passou para o Pazuello, que passou para outro, que, né, passou para o Elcio. Então, aquela história fica mal contada naquele momento ali, e a gente assistindo isso de fora, vocês não têm noção. A sensação de quem está do outro lado aqui, você tem uma convicção de algo. Eu estou vendo aqui, eu não estava olhando aqui os comentários, né? Engraçado como funciona, né? A bolha ela vale para os dois lados. Quando eu estou do lado de lá, nos grupos, qualquer coisa que a opinião da esquerda, por algum motivo, cite, mesmo correta, a crítica ela vem pesada, sai daí, esse deputado supremo. Eu já postei coisas positivas feitas por parlamentares do PT. Eu falei, porra, aí é um negócio bom. E nego é sentar a porrada, não quer ver, não assiste, não quer saber qual é a lei, qual foi a ideia. Né? E eu vejo o senhor acha complicada a questão do gabinete do ódio do Bolsonaro? Ou o suposto gabinete do ódio? Mas tem dos dois lados. Eu acho complicada a nação ser assim. Eu acho complicada a nação não olhar que, por exemplo, é uma proposta do governo, por mais que o governo você discorde dele, às vezes é boa para todo mundo, inclusive para quem discorda do presidente. Então você tem que saber separar as coisas. E, por exemplo, sou oposição pela postura A, B e C. Agora, a D é boa. A D eu vou apoiar porque ela é boa para todo mundo. Então, eu acho que nós estamos vivendo um momento que não existe gabinete do ódio do presidente da República somente. Existe gabinete do ódio da extrema-direita e existe gabinete do ódio da extrema-esquerda. Que, diga-se de passagem, você pode apelidar de imbecis. Porque são imbecis dos dois lados. Porque quem sofre é exatamente quem a esquerda sempre diz defender. É a minoria. São os mais pobres, são os excluídos, são quem não tem lobby, porque o milionário, ou as grandes companhias, elas pagam advogados, lobistas e pessoas que vão fazer o famoso Helgov dentro da Câmara, então trava projetos negativos, segura aquilo que, de certa forma, criaria uma justiça social, uma justiça fiscal. Agora, a população, ela só tem aqueles que ela colocou ali para representá-los. Ela só possui ali os parlamentares. E um parlamentar, seja de esquerda ou de direita, ele não faz nada se não tiver apoio de todos. Ele não consegue entregar. Então, essa falta de união do povo reflete dentro do parlamento. Porque um Luiz Miranda não pode apoiar um projeto de um parlamentar do PT, segundo o meu eleitor, porque senão eu estou traindo a minha base. E isso é um absurdo. Eu nunca fiz isso. Eu voto junto, eu apoio, eu faço defesa favorável. Quando o projeto é bom, não interessa de quem ele é. Então, nós temos aí um gabinete do ódio dos dois lados que vem destruindo o país. E vai continuar assim. Não interessa se nas próximas eleições quem vai ganhar vai ser Bolsonaro ou Lula. Nós vamos continuar com esse ódio extremista, com essa falta de vontade de ver um Brasil melhor, um Brasil mais forte perante os outros povos, perante as outras nações, um país rico que, infelizmente, sofre dessa ignorância de falta de união. Que sem o nosso povo entender que isso é necessário para termos um país melhor, para aprovarmos uma reforma tributária. Cadê a União para aprovar uma reforma tributária? A maior carga tributária do Brasil. E a culpa dos combustíveis é do presidente, é dos governadores, de quem é? É nossa, é do povo, que não se une para boicotar esses abusos que ocorrem, seja do ICMS, seja dos impostos federais, seja da Petrobras, e fica reclamando. Reclamar em rede social não resolve o problema, não. O que resolve o problema é a união. E cadê os caminhoneiros que disseram que ia parar? Qual era a pauta? E garante se a pauta fosse alta dos combustíveis, tinha baixado o preço dos combustíveis. Tinha rapidinho aprovado no Congresso um projeto para poder reduzir. Quer dizer, não tem uma união em torno de um propósito que não seja o extremismo, que não seja essa polarização, essa paixão doentia por um dos lados. Virou deputado, desculpa, deputado, é o que nós estamos aqui exercitando. A democracia, a escuta, independente do lado. Então, de parabéns, inclusive. Eu vim aqui por causa disso. Eu vim em respeito a isso. O senhor também. Então, o senhor também, parabéns, muito obrigado por ter aceitado. É óbvio que a gente apanha mesmo por opiniões e é um momento que a gente tem vivido. A gente apanha aqui também, eu e o Pedro, não é normal. O importante é a gente ter a liberdade de expor a ideia e ampliar o debate. Obrigado. Falando em apanhar, tem mais duas perguntas aqui de superchat que eu tenho que ler. E obrigado ao pessoal que está mandando as contribuições, viu, gente? Independente das críticas ao deputado, é importante a gente fazer essas questões para a pauta avançar. A Vera Pascoaleta
te pergunta aqui, ó. Não, primeiro a Judite Serri. Deputado, e o impedimento da presidenta Dilma foi técnico, na sua opinião? E tem mais uma pergunta aqui, pessoal. O Marcos Miranda pergunta para você. Deputado Luiz Miranda, tem notícia do servidor que assumiu na frente do Flávio Bolsonaro que tinha visto o invoice? Acho que está falando daquele documento que parece que era falso. Eu queria que você comentasse um pouquinho mais a respeito disso. Bom, quando a presidenta Dilma, eu mesmo fiz oposição naquele momento a ela, mas eu descobri algo enquanto deputado, porque eu estou como deputado, eu não sou o deputado, ninguém é, eu estou como deputado, que ela assume a cadeira já com tudo, assim, os comentários, né? A gente não tem como provar agora, com tudo pronto para tirá-la, né? Então, eu escutei muito tempo a esquerda dizendo que tinha sido um golpe, e aí você escutar de líderes políticos dizendo que, desde o início, ela já entrou com a intenção de tirá-la, é foda, né? Porque aí o pessoal está trabalhando o tempo todo para derrubar. E aí essa visão de que ela de fato pode ter sofrido de forma injusta, né, um ataque contra a sua pessoa, é que me faz me pôr também do lado do Bolsonaro, que o mesmo também pode estar acontecendo. Por isso que eu falei, eu só votaria de forma técnica, porque hoje eu vejo que talvez a Dilma não tenha se tratado com esse respeito, né? Então a gente precisa ter essa cautela e essa correção. Hoje eu não defenderia que a Dilma mereceria o impeachment da forma que foi feita. Hoje, depois do que eu escutei, eu fiquei envergonhado. De que eu escutei então, eu fiquei muito triste. É complicado você ver que o jogo político ele vai continuar existindo, ele existe, e o interesse da população e o interesse público, muitas vezes, ele é suprimido pelo interesse do poder, né? Então, o poder ele vem abafando assim, incansavelmente a voz do povo. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, que você é escolhido para representar o povo e não para representar o poder. Deputado, o senhor falou de quem o senhor ouviu. Dá nome para a gente, deputado. De quem o senhor ouviu? Não entendi. Não posso, senhor... você é doido? Já te dei a informação, como alguns estão me chamando de bolsonarista, quem me dera, se eu fosse bolsonarista, tá cheio de emenda boa, cheio de cargo no governo, não tenho nenhum cargo no governo. Sabe quantos cargos o Bolsonaro me exonerou depois que eu fui na CPI? Nenhum, não tinha nenhum cargo. Quantos? Nenhum. Nada, deputado, uma pergunta. Você falou brevemente sobre o centro. Duas perguntas. O que você achou do Ciro Gomes na manifestação do dia 12 e esse jantar do Temer e de representantes aí do PIB, gente poderosa, depois daquele manifesto do Bolsonaro? O Temer é terceira via? Eu acho que o Temer quer ser a terceira via, né? Ele quer ser a terceira via, vem se posicionando. Acho que ele fez um comentário hoje, vocês vão ver matéria saindo aí, de que ele se coloca à disposição. Então, ele é a terceira via. Né? É uma opção, né? Obviamente. Eu acho, assim, que o Bolsonaro cometeu um erro, né? Mais um na estratégia dele ali de apaziguar as coisas. Ele criou um concorrente ali para 2022. Não sei se tem força, mas criou mais um, né? É mais um, deve ser o 35º terceira via. Vai somando aí as terceiras vias. Mas criou mais uma. Uma pergunta aqui, né? Eu gosto de valorizar essas perguntas quando sai com corzinho assim, azulzinho. É que o cara valoriza vocês. E o cara pergunta assim para mim, o Rui. Você mudou de opinião sobre a reforma administrativa? Total. Inclusive, hoje o meu líder me pediu para ser incluso na comissão. Então, participarei da comissão e sou totalmente contrário à reforma administrativa. Ela não Seu líder é o líder do DEM. O líder Efraim Filho pediu para me colocar na comissão. Eu sou totalmente contrário hoje. Eu era radicalmente a favor, né? Aquela defesa muito mais em prol daquilo que você escuta do que você estudou, né? Então, quando eu caí com a realidade do que aconteceu com meu irmão, a tentativa de um PAD em cima do servidor público honesto que está tentando defender o que ele acredita, né? Eu me pus numa posição tão triste de ver aquilo acontecendo e vivenciar aquilo, que eu não posso aceitar que uma reforma administrativa que não seja feita para poder motivar o funcionário público, para poder motivar que ele continue no serviço público, que ele se dedique mais. Se ela não tiver esse propósito, se o propósito for ajudar empresas de terceirização, ajudar, desculpa de que é a sociedade, mas ajudar interesses
essa proposta não merece prosperar, né? Então, a gente percebe claramente que, analisando profundamente a proposta, é uma proposta que ela não é positiva. O relator tem chance de corrigir? Tem chance de corrigir, sim. E talvez conquistar o apoio. Mas hoje eu acho que não tem apoio nem da base, porque senão já teriam votado, já teriam apresentado o relatório. Você sente essa dificuldade. E eu sou totalmente contrário à reforma administrativa, mas por ter vivenciado. Uma coisa é você ter a teoria, outra coisa é na prática. Ali o Onyx, ali com todo o seu ar de poderoso chefão, teria literalmente exonerado o meu irmão se ele não tivesse estabilidade. Ali, na hora. O ódio dele saía babava na boca dele, de ódio, e colocou exatamente o cara que a gente estava denunciando do lado, o que tem uma demonstração dupla, no meu entendimento, de que ou ele estava protegendo aquele cara e por isso tamanho ódio, né? Sabe do que porventura aconteceu e estava defendendo aquela pessoa, ou de fato ele é um autoritarista que queria mostrar serviço para o Bolsonaro e veio para cima da gente com sangue no olho. E o meu irmão ali, eu não tenho dúvidas, ele estaria hoje na rua se ele não tivesse a estabilidade, não tivesse a defesa que a Constituição hoje lhe dá. Então, a PEC ela é uma PEC que não merece prosperar, muito mais por conta do que nós vivemos e sabemos que a corrupção só vai aumentar se ela for para frente. Tem uma pergunta aqui do nosso grupo de membros diamantes. Deixa eu ver aqui, a gente tem uma questão que fizeram. A Ana Paula, que é uma querida, mandou para a gente. Pergunta para o Luiz. Qual a dificuldade na escolha nas eleições de 2018? Haddad foi é um professor e foi gestor como prefeito e ministro da Educação. E o outro candidato, segundo ela, excremento que nunca fez nada pela sua cidade, seu estado, pela sua nação. Realmente muito difícil de escolher. Escolher um desqualificado é muito lógico. O senhor pode comentar isso? Como é que você justifica o seu voto em Bolsonaro em 2018? Na verdade, é o voto que muitos brasileiros deram do antipetismo naquele momento. Vamos ser honestos, né? Existia ali uma situação de que o Brasil, depois de 16 anos, entendeu de que, não está legal, a gente precisa mudar. Então, existia um ar de mudança, sem hipocrisia nenhuma. E se tivesse ali uma cadeira e um petista do outro lado, uma parcela da população ia votar na cadeira. Tem que ser honesto. Não adianta, eu brinco muito com os bolsonaristas também, né? Porque, pessoal, eu fico um pouco no centro disso. Assim, vocês estão tão cegos. Vocês me lembram muito os petistas, que ao invés de trabalhar para conquistar, eles trabalham para afugentar. Se eu for pelos comentários, por exemplo, do Osmar, o Bossal Osmar aqui, por exemplo, eu vou continuar desferindo ódio também contra quem é de esquerda, quem é do PT. Como eu vou ignorar o Bossal e vou seguir aqueles que querem construir pontes, eu voto constantemente junto com as pessoas de esquerda, apoio e ajudo naquilo que é propositivo. Então, do outro lado é igual. Quando você desfere ódio contra as pessoas que pensam diferente de você, na próxima eleição o cara quer qualquer um, menos aquele que você defende, porque você subliminalmente entra na mente dele e diz o seguinte: eu te odeio. E por eu te odiar, você vai votar em quem? Em qualquer pessoa, menos a que ela apoia. Então, naquele momento existia isso, existia muito ódio. Por isso que eu falo, o gabinete do ódio hoje ele é um reflexo do que existiu ontem. Tinha muito ódio contra quem discordava ou quem, naquele momento, criticava o governo, principalmente da Dilma, né? Porque o Lula saiu uma aprovação muito alta. Hoje eu vejo o pessoal atacando o Lula, eu falo, mas você estava nos 87%, deixa de ser hipócrita. E aí o pessoal fica puto comigo, mas é verdade, ele saiu uma aprovação alta, até conseguiu colocar a Dilma ali, mesmo sem experiência, né? A Dilma emplaca como presidente da República, pela credibilidade que o Lula tinha adquirido perante a sociedade. Isso aí qualquer um... Desculpa, deputado. Hipócrita. Uma pergunta. O senhor estava nos 87% da aprovação ao Lula? Cara, eu me lembro de não ter votado no Lula, mas de ter admitido que o governo dele foi muito positivo. Já está na base. Eu sou entusiasta econômico, né? Não posso me titular economista, mas tanto é que das 10 proposições mais buscadas na Câmara dos Deputados, 170 mil no quesito economia, 2 são minhas. Daí preciso dizer que no top 10, então eu acho que eu sou competente o suficiente para dizer que ele fez o melhor plano econômico depois do Plano Real ali, que qualquer presidente poderia ter pensado. Ele injetou na base, que é onde a população gastava no comércio local, que é onde você gera emprego, que é no local, é na comunidade, é no interior. Então, no momento que ele faz a estratégia de injetar recursos na base para fortalecer a economia de base,
e fazer isso crescer em efeito cascata, as alterações no IPI, que fez com que você fortalecesse o consumo de bens que eram necessários nas famílias mais pobres, então você fortalece o acesso a determinados bens que não eram, até naquele momento, acessíveis a algumas parcelas da comunidade bem significativas. Vale ressaltar que 80% da população brasileira ganha menos de 2 salários mínimos. Ele fez ali uma estratégia econômica de governo que teve, obviamente, o meu aplauso e o meu apoio indiscutivelmente. Não é porque você é do outro lado, que você pensa como direita, que você vai negar que o cara não acertou. Ele acertou. Eu estava junto dessa parcela que batia palma pelo que ele estava fazendo naquele momento. Óbvio, quando vieram as notícias de corrupção, da mesma forma que eu não compactuei aqui com o Bolsonaro, eu fiquei indignado como pessoa da população que não concordava com aquelas informações, que muitas comprovadas. Não diretamente, o presidente está aí sendo absolvido de uma ou de outra, mas não de todas, outros confessaram que cometeram, devolveram dinheiro. Então, assim, a gente precisa desculpa, deputado, o presidente Lula, nenhuma condenação. Ao contrário. Aí eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Dado esse bom trabalho do presidente Lula, que o senhor reconhece, e o péssima alternativa, que é o Bolsonaro, que o senhor também conhece, a alternativa no ano que vem está fácil para o senhor, no segundo turno? Agora eu vou responder o Francisco aqui. Ô, Francisco, quando eu falo você tirar a ideologia da frente, é para você poder ter condição de escutar quem pensa diferente de você. Senão você fica totalmente cego. Mas a minha ideologia não me permite votar no seu presidente, no Lula, por exemplo. Eu não votaria no Lula, eu voto em branco. Eu não voto em nenhum dos dois, sendo bem honesto com vocês. Não vou mentir aqui, fazer show para capitanear em cima da base de vocês aqui. Eu estou aqui para ser notícia, como vocês mesmos colocaram, mas eu não votaria em nenhum dos dois. Para dizer que eu não tenho personalidade deputado, é o suficiente para responder aquilo que eu acredito. Uma pergunta direta aqui que a Vera Pascoaleto mandou aqui já faz algum tempo e eu queria que o senhor respondesse. O senhor acha que Bolsonaro quis dar um golpe no dia 7? Eu acho que se o Ministério Público não tivesse segurado os policiais militares, eu acho que ele esperava que a população realmente tivesse uma ação mais independente para que, na sequência, ele pudesse tomar uma decisão de administrar o caos. Eu senti isso as narrativas foram muito de botar o povo para agir, porque ele botou a mira, Ele botou a mira dos inimigos, Ele falou isso claramente. E aqueles mais apaixonados, inclusive possuidores de condições armadas, de ir para cima, defender o presidente, talvez poderiam ter cometido aí um erro democrático que na nossa nação iria passar mais 20 anos para corrigir. Eu acho, sim, que o presidente... Você acha que foi o maior erro dele? Oi? Você acha que foi o maior erro dele? Esse? Eu acho que o presidente perdeu muito apoio depois disso. Muito apoio. Inclusive daqueles mais moderados. Ele continua ali... Ele perdeu dos extremistas por perderem aquele encanto de que ele seria capaz de fazer. Mas aqueles um pouco mais bolsonaristas, ele também perdeu uma parte significativa que, mesmo sendo bolsonarista, não quer isso para a nossa nação. Qualquer um que faz uma matemática básica sabe que uma ruptura dessa, da mesma forma que a gente acha que o impeachment ele pode trazer um dano maior para a nação, tendo visto que falta muito pouco para as próximas eleições, uma ruptura institucional como essa, o dano é tão grande quanto ou pior. Então, o povo já está sofrido, desemprego alto, comércio sofrendo, e você estoura uma situação como essa. Fora o seguinte, se eu bem conheço o mercado internacional, e conheço o suficiente, são 20 anos mexendo no mercado internacional, nós teríamos sanção econômica instantânea. Estados Unidos, China e outros países que não concordam com esse tipo de ação iriam imputar a nós sanção econômica de compra de produtos brasileiros. Em 3 meses, a velocidade que eles dariam o golpe era a velocidade que cairia o presidente da República. Ali sim, ele se enterrava de uma vez por todas. O tão sonhado impeachment para uma boa parte da oposição aconteceria uma velocidade extremamente rápida, porque o agronegócio iria contra o presidente, os empresários iriam contra o presidente, todo mundo iria contra o presidente, porque essa ruptura institucional é só no gogó, porque na prática a gente teria sanção econômica, é óbvio. Países democráticos evoluídos não aceitam nações com esse tipo de atitude. Então nós teríamos um problema que ninguém calcula. O pessoal acha que é só um problema interno. Isso não é um problema interno, isso é um problema externo, onde o mundo inteiro estava esperando
para saber se de fato iria para frente aquele posicionamento. Se fosse, a gente teria ali um problema muito grave. E que aqueles que hoje batem palma por algumas falas mais contundentes, acham bonitinho, na hora que parassem de exportar, que o preço do real fosse lá para a lona, né, o dólar explodisse e o Brasil todo entrasse no caos uma velocidade mais rápida do que as falas, aí sim vocês veriam que o Brasil não tem com essa Coca-Cola, nessa Coca-Cola toda mundialmente. A gente é um país bem-vindo desde que a democracia continue indo muito bem, obrigado. Muita gente aqui perguntando por que o senhor não votaria no Lula, se foi o melhor para o povo. Deixa eu ver aqui o superchat da Vera Pascoaleto. Teve gente aqui, ó, o Francisco Eduardo agradeceu a sua resposta e falou: obrigado, deputado, mas fora Bozo. Mandou aqui pra gente no nosso superchat. A Sara Góes faz uma pergunta aqui interessante. É uma questão ideológica, porque ela pergunta aqui: por que objetivamente não votar no Lula? O senhor acabou de dizer que a polarização é algo negativo e agora diz que seria uma escolha impossível. Se você quiser responder. Eu briguei muito tempo para tentar saber se eu estava certo, né? Eu acho assim que isso é uma questão interna de cada um, né? Eu, por várias vezes, me sentei à mesa com pessoas que defendem, inclusive políticos que defendem o Lula, e tentava entender o porquê da forma com que algumas coisas ocorreram. E a defesa ela é sempre muito parecida com aqueles mais extremistas do Bolsonaro. É sempre com ataques, ninguém consegue me explicar tecnicamente qual é o projeto, o que será feito, como foi feito, por que algumas coisas ocorreram. E é sempre muito isso aqui que a gente lê nos comentários, né? Ataque, 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 ataque. Então eu não quero isso mais. Quando eu falo eu não quero nem Lula nem Bolsonaro, eu falo no sentido, eu não quero mais esse extremismo no país. Quem está dentro dele não sente o impacto disso no dia a dia. Mas olha o seu poder de compra. Vai no supermercado hoje, olha 10 anos atrás, olha 20 anos atrás, e segue. Nós estamos ficando mais pobres. Nós estamos nos tornando um país extremamente empobrecido. Se você pegar o seu patrimônio hoje, aquele que é dono de um patrimônio, né, que não é todo mundo que tem, mas sua casinha, porra, pega a sua casa, converte. Quando o Bolsonaro entrou no poder, vamos embora, o pessoal quer criticar o Bolsonaro, vou ajudar um pouquinho. Pega ali, converte no dólar, no dia que ele ganha as eleições. Pega teu patrimônio, porque a moeda mundial chama dólar. Não adianta discutir o contrário, é o dólar. Você pega ali sua casa de 100 mil reais, de 1 milhão, o valor que ela for. Converte para o câmbio daquela época. Pega o câmbio hoje e analisa quanto você perdeu. É fácil você perceber que você tem uma perda aí patrimonial de uns 40% aproximadamente. Então é como se você pegasse tudo que você construiu na sua vida e rasgasse 40% que você tem. Imagina o seguinte, você tem 10 carros na sua garagem, alguém vai lá e toca fogo em 4 e fica impune. Então, é isso que eu tento mostrar para as pessoas, que isso eu não consigo defender. E isso é muito por conta da polarização. Não é por conta só da gestão. Essa polarização, ela não permite com que nós foquemos no que é mais importante para o país, porque não se consegue aprovar projetos importantes para o país. Então, você ter o extremismo, ele é impeditivo, porque você sempre vai ter o outro lado trabalhando para te derrubar. E esse outro lado trabalhando para te derrubar não permite que a gente vote e que a gente aprove matérias que vão, de fato, fazer diferença no povo brasileiro. Então, a minha visão técnica é que eu não quero nenhum extremista. Eu não quero... Se o grupo do Lula é assim, não tem como votar no Lula. Se o grupo do Bolsonaro também é assim, não tem como votar no Bolsonaro se eu quero aprovar uma reforma tributária. Se eu quero... Mas, deputado... Se eu quero crescer o setor empresarial. Então, é difícil a minha visão, porque a minha visão é uma economia mais macro. E não é política. Eu não estou atrás de um político legal. Eu estou atrás de um político, um presidente, que faça as reformas que fazem diferença na vida do povo. Quando eu pego meu salário inteiro, que vocês, por favor, me apresentem outro que faça, inclusive da esquerda, eu ficaria muito feliz, eu pego meu salário inteiro, que Deus me abençoe, que os meus negócios fossem prósperos. Pego meu salário inteiro, compro de cesta básica e vou para as comunidades, para dizer favela, né? Doar nas creches, eu vejo o que é a realidade. A realidade ali, ninguém está interessado em Lula ou Bolsonaro, está interessado em saber o seguinte: como é que eu saio da pobreza? Como é que eu consigo um emprego? Porque eu deixo minha filhinha aqui na creche e todo dia eu vou atrás de emprego e não estou conseguindo emprego. Porque, de fato, não é só pela falta de conhecimento, que já é algo muito grave, mas também você não tem, de fato, um emprego disponível no mercado hoje. A taxa de desemprego está em torno de 20%, apesar de mentiras dizendo que é menos. Mas 20% da população não tem chance nenhuma de arrumar emprego. E essas pessoas são exatamente as mais vulneráveis.
Então, quando eu não tenho esse tipo de projeto e estão mais focados no extremismo, eu não me sinto confortável em nenhum dos dois. Deputado, mas uma pergunta que eu tenho para fazer para o senhor disse isso, e os protestos do dia 12 mostraram isso. A terceira via não tem candidato e tem um protesto flopado. Você não acha que essas pessoas mais pobres e mais humildes, elas estão indicando voto no Lula? Não estou pensando em dia aqui, não estou pensando no nosso chat, mas eu estou falando a respeito. O poder de compra naquele tempo não era melhor? Foi melhor por conta da economia que a gente vinha crescente, né? Você pega um governo, né, que vinha nessa onda. Eu não estou entrando nem no mérito em quem você vai votar, tá, deputado? É que eu entendo o seu discurso, mas a sua lógica seria assim, então a terceira via tá bombando com algum candidato. Eu não vejo. Esquece, não é todo mundo que pensa assim, eu tenho certeza disso. Volto a dizer, as próximas eleições vai ser daquele que conseguir controlar o ódio, aquele que equilibrar, ele vai conquistar um pouco desse centro que está, né, perdido, mas esse centro está perdido não é a maioria, a terceira via não é a maioria. Isso é uma ilusão que foi criada, né, uma mentira que foi criada. Hoje você tem uma parcela significativa com Lula e você tem uma parcela significativa com o Bolsonaro, e acho que o Lula já entendeu, você não vê o Lula atacando. Ele já entendeu que é o voto da sua base, mais aqueles que estão cansados do ódio. Então, quem tá desferindo ódio é a base. Mas o Lula está quietinho, já entendeu o jogo. Vai ganhar quem se comportar melhor. Quem tiver mais respeito pela opinião adversa. Quem tiver mais respeito pelo povo sofrido do Brasil, pelas mortes, pelos desempregados, pelas empresas falidas. Então, eu acho o seguinte, a briga vai ser Lula e Bolsonaro. Bolsonaro não acordar, tá fácil de saber quem vai ganhar. Não vou nem entrar no mérito. Agora, deputado, eu não vou chegar aqui e dizer que eu vou votar no Lula, não vou votar no Lula. Deputado, só uma questão. A passada que eu tenho com essa base. Porque se for continuar nesse extremismo, nesse ódio, tu vai aprovar a reforma tributária do mesmo jeito, porque esse ódio faz com que o lado contrário não queira votar junto. Então não faça uma reforma tributária, não faça uma reforma estruturante. E o Brasil continua na mesma merda. Mesmo tendo um presidente que sonha com um Brasil melhor. Não interessa. O extremismo impede que a gente faça o que é certo, entendeu? Entendi. Deputado, uma questão. O senhor fala do extremismo. O Bolsonaro é um extremista. O Lula nunca foi um extremista. Não é uma comparação justa. Concorda? Mas a base é. É só meu comentário sobre a minha pessoa aqui. Eu sendo respeitoso e fui extremamente aqui desrespeitado pela base. Então a base é extremista. Mas, por exemplo... Lá agora, os bolsonaristas vão continuar atacando aqueles mais extremistas, porque é a base, é a forma que se construiu a base. E lá atrás o Lula era um extremista, sim, sindicalista ferrenho, brigão, ia pro pau. Quando ele assumiu o poder, ele tem uma mudança de comportamento, mas a base já estava construída. Então, assim, quando você tem uma base que lhe cobra essa postura, se você tenta fugir dela, essa base lhe cobra. E ela lhe cobra de forma ferrenha. Olha o que o Bolsonaro passou aí por não ter dado um golpe no STF. Olha que loucura, cara. Ele está sendo atacado fortemente por não ter feito o que todo mundo não queria que ele fizesse. Mas então, no caso do presidente Lula, deputado, ele, mesmo essa base um pouco mais extremista, ela foi muito contida pelo presidente Lula, que em 8 anos de mandato negociou, sentou com todo mundo, conversou com todo mundo, setor produtivo, setor agropecuário. E que está conversando agora também. Voltou a conversar. Ele sempre foi um conciliador. E a nossa função não é amansar, tranquilizar e educar a base, ao invés de... Olha, vou ser bem sincero. Assim, a gente sabe que o voto ele é democrático, ele é representativo. Se Bolsonaro vencer, né, boa sorte para o Brasil. Se o Lula vencer, mais uma vez, boa sorte para o Brasil. Eu vou apoiar, como eu tentei apoiar o presidente da República a todo momento. Eu vou estar ali dentro sem fazer oposição e tentando ser governista. Por quê? Tentando aprovar a minha bendita reforma tributária. Eu vou estar lá, batendo na portinha. Ô, Lula, já ganhou, vida que segue, vamos aprovar a reforma tributária, cara. A gente precisa dar dignidade para o povo brasileiro. Eu penso da minha forma, que eu penso hoje, que eu acho que o candidato ele é sempre bonitinho. Na hora, o cara, quando é candidato, ele fala o que o povo quer escutar. Na prática, é o que me interessa. Se ele entrar lá, se o Bolsonaro tivesse entrado e já feito a reforma tributária, rapaz, não está entendendo. Estava matando e morrendo pelo cara mesmo.
estava brigando com unhas e dentes. Agora, quando o cara não faz o que é necessário, e fica nesse problema desgraçado que nós estamos vivendo aqui, entendeu? Não tem como apoiar. Coloca o seu irmão em perigo, né? Não é meu irmão, não. O Brasil inteiro. Uma nação inteira em perigo. É foda. Então, assim, porra, Luiz, você tá batendo no Lula, o Lula foi bom, isso. Não, tô batendo nas duas visões que não senti até agora. Por que não fez uma reforma tributária no governo Lula também? Por que não fez no governo Dilma? Eu tenho minhas ressalvas, porque a não reforma tributária no Brasil é o favorecimento de uma minoria que ela contempla 2,7% de toda a população brasileira. São os únicos não atingidos. Todo o resto paga caríssimo. Hoje, um funcionário público paga pelo menos 40% do seu salário. Então, assim, se o funcionário público defende que isso é normal, isso não é normal. Então, se o Lula entrar e no primeiro mês botar para moer numa reforma tributária, eu vou ser base para o resto do mandato. Ele não vai ter um problema, não vai ter um Luiz Miranda dando problema, vai ter um Luiz Miranda ajudando a governar. Agora, claro, tem uma pauta ou outra que a gente pode discordar, como eu discordo do Bolsonaro. As pautas que, na minha ideologia, aí sim, respondendo que não tem ideologia, eu tenho ideologia. Na ideologia cristã, algumas questões eu sou contra o aborto de forma desenfreada, somente no caso da mulher que foi agredida, que foi violentada, aí sim, não tem que carregar o fruto de algo que ela não consentiu, mas aquilo que ela consentiu, eu sou contrário. Então, eu tenho algumas visões. Eu sou a favor do armamentismo para proteger a família. Agora, também sou contrário daquele desenfreado, qualquer um pode andar na rua aí com arma e agredindo pessoas. Pelo contrário, eu sou a favor do seguinte: libera, mas bota a mesma pena que tem nos Estados Unidos, 15 anos de cadeia para quem só puxar para fora e ameaçar uma pessoa. Só para puxar para fora. Se você apontar 20 anos, você atirou aí, meu amigo, até pena perpétua. Então, quando você tem leis que são compatíveis com as liberações que você quer, as concessões que você quer dar, sempre terão o meu apoio. Eu gostei muito do tempo que eu vivi nos Estados Unidos, eu aprendi muito. É o país mais socialista que eu conheci. A gente falava de país capitalista, é um país extremamente socialista, onde a população mais abastada de dinheiro ajuda as comunidades mais pobres, onde uma pessoa que não tem condição, que está desempregada, ela é expulsa do seu imóvel, porque você tem que proteger a liberdade do inquilinato e tudo, ele tem, se eu não recebo, eu tenho que despejar, mas o governo passa a pagar o aluguel para você. Você imposta um documento de despejo, o governo passa a pagar um aluguel para você até que você arruma um emprego. Ele passa a cuidar de você. A mãezinha engravidou, ela está desempregada, ela vai receber um cartão lá na Flórida do melhor supermercado que tem, do IKEA, para ela se alimentar melhor durante a gravidez. Neném nasceu, ela continua com o cartãozinho de crédito com valor extremamente expressivo para poder se manter, e o filhinho também recebe um cartãozinho para poder comprar as coisinhas básicas da criança. Então, você tem um país que é um país capitalista, mas um país onde o social ele funciona e funciona muito bem. E eu vim aqui de uma campanha aqui no Brasil em que fazer ação social, onde um Bolsa Família era criticado como se fosse crime. Então, você vê essas discrepâncias, você constrói uma ideia melhor de que os dois lados estão errados. Os dois lados estão errados. Você tem que fortalecer o setor produtivo, tem que gerar emprego, você tem que ter crescimento econômico, tem que ter uma reforma tributária, mas você também precisa defender aqueles que são menos favorecidos, porque a história do país empurrou uma população para uma situação que você não corrige da noite para o dia. Eu preciso fortalecer a educação, eu preciso dar conhecimento, eu preciso dar condição dessas pessoas se profissionalizarem e preciso dar emprego para elas. Aí sim a gente pode começar a caminhar num Brasil melhor. Então, qualquer presidente que for nesse caminho aí, ele vai ter meu apoio, não interessa qual é a ideologia política dele. Agora, difícil encontrar. Você está me dizendo aí que vai ser o Lula. Porra, se for o Lula, você pode ter certeza. Eu não seria, óbvio, pelo contrário. Vou estar lá voltando junto nos projetos que vão fazer diferença para o povo brasileiro. Deputado, uma questão. O senhor deve ter sido chamado muito de traidor pela base bolsonarista. Traidor é o Bolsonaro, né? Vamos deixar claro. Caralho, chamado para caralho. Agora, imagina, você vai lá no presidente e fala: presidente, aqui tem uma bomba, vai te fazer muito mal se estoura uma situação de corrupção no seu governo, muito mais em vacina. Dá atenção nisso. O presidente não dá atenção e manda o capacho dele, que não tem como chamar de nome diferente, atacar as testemunhas, né? As pessoas estão tentando ajudar. Porra, quem é o traidor nisso? Você já respondeu por mim. O que você achou da atitude do Onyx Lorenzoni? Eu representei ele criminalmente. Representei ele no STF. Representei ele, se eu não me engano, 4 ou 5 artigos criminais. Representei mesmo. Tá lá, vai responder. Eu não vou tirar, não. Não tem acordo que me faça tirar.
ele não disse que eu cometi contra o presidente, que é mentira, né? Denunciação caluniosa. A dele eu fiz uma denunciação direta. Essa sim, se ela for infrutífera, ele pode me acusar de denunciação caluniosa. Eu acho que ele cometeu alguns crimes graves ali e tem que responder pelo que ele fez. Excelente. Então, assim, traidor e criminoso tem nome, Bolsonaro. Criminoso já foi com você, mas quem me traiu, ele traiu. Maravilha. Essa confiança. Como está o tempo do senhor, deputado? Nós temos aí mais uns 10 minutinhos aí. 10 minutinhos, então, galera que quer... A galera ficou o tempo todo aí, ó, brigando aí. Será que eles estão gostando? Você está gostando da audiência, né? Não, é até convidar a audiência para fazer mais uma pergunta. O deputado vai sair daqui a pouco. E quero agradecer a tua coragem, a tua disponibilidade de estar aqui. A gente sabe que é desconfortável, a gente sabe que você estava preparado para ouvir coisas que não são legais, mas parabéns pela coragem e pela disponibilidade de ampliar o debate, que é o que a gente busca. Muito obrigado. Eu agradeço. Eu acho que essa é a ideia, né? A ideia é a gente sempre ter coragem de enfrentar os temas de frente. Eu não vou convencer quem pensa diferente de mim se eu não tiver a oportunidade de falar. Então, é o contrário. Eu que agradeço, porque aqui certamente tem pessoas aqui que concordam com o que eu estou falando, outras tantas não concordam, mas, independente disso, elas passam a conhecer um parlamentar que elas podem contar com o meu apoio. Sempre que a pauta for uma pauta de interesse de todos nós, eu vou estar lá. Não sei se alguns aqui têm trânsito dentro do Congresso, têm interesses em pautas, se defende de fato a população, ou se só são populares que gostam de se manifestar. Eu acho que também é importante. Mas aqueles que querem construir um Brasil melhor, estou lá à disposição. Isso é que é importante, fica essa mensagem, né? Pois não. Tem uma pergunta aqui do Thiago Delgado, ele mandou aqui: deputado Miranda, você está conseguindo aprovar os projetos de lei que você prometeu na sua campanha e tem receio de perder eleitores por ter rompido ou, enfim, ter sido traído pelo Bolsonaro, pois a sua base é bolsonarista, ele diz aqui. Vamos lá. Primeiro, vou dar uma notícia aqui para vocês, viu? Eu bati o recorde de aprovação de projetos nessa legislatura, principalmente em relatorias. Legal. O dia desse eu vi o Kim postando, aí ele postou 20 e tantos, ou foi 30, né? Relatórios aprovados, número 1 da Câmara, não sei o quê. Eu falei, opa, parar. Vou parar que eu tenho o dobro. É impossível, eu sou o maior. Eu falei, então você esqueceu de olhar para mim. Eu tenho o dobro de relatórios, quer dizer, quase 60 relatórios, projetos aprovados. Quer dizer, onde eu boto a mão, exatamente por ter esse carinho da esquerda, o carinho do centro e uma paixão pelos meus amigos, que é muito interessante isso, né? Apesar de serem da base do Bolsonaro, eles entenderam tudo. Eu tenho uns parlamentares assim, que eu não posso reclamar do meu lado. Eles entenderam tudo. Você quis ajudar o presidente não entendeu. Então, assim, então eu continuo tendo esse apoio, eu continuo tendo... Hoje mesmo eu aprovei mais 2 projetos, emplaquei vários outros. Nos meus projetos de lei eu aprovei assim, já alguns interessantíssimos, inclusive projetos que vão fazer diferença no dia a dia da população, como de apoio à segurança pública, que era o que eu defendia, a educação, que é o que eu defendo, no caso do FIES. Então, assim, a gente tem ali alguns projetos foram aprovados, mas só a título de conhecimento, para não ficar aqui falando da minha pessoa e dos meus projetos, o que não é nada ruim, mas eu acho que isso não é o foco da entrevista, mas eu sou o número 1 da Câmara hoje, dos 513, em número de projetos relatados por mim e aprovados. Então, se isso faz diferença, eu posso ser um aliado de qualquer dos lados. Eu sou bom no negócio. Obrigado, a questão deputado. É ser aliado do Brasil, né, deputado? É ser aliado do Brasil. É isso aí, sem dúvidas é isso aí. Do melhor para o Brasil. E claramente o melhor para o Brasil, o Bolsonaro já mostrou que ele não é. Infelizmente, a gente pegou ali um momento, volto a dizer, um momento do antipetismo, né? Tinha aquele momento daquela onda antipetista. E o Bolsonaro foi quem se posicionou na hora certa, do jeito certo, usou a máquina digital da forma correta, né? Pelo menos para ele, né? E ganhou as eleições. Mas tinha um histórico de quem nunca tinha passado pelo executivo, não tem conhecimento de alianças políticas, porque sempre foi um parlamentar de pouca aceitação entre os colegas, e a gente já sabia que ele teria dificuldade para governar. Essa dificuldade vem se expondo. Agora, pior do que essa dificuldade de governar é permanecer nesse mesmo caminho ali, arduamente, né, na guerra. Olha só, vou usar o meu exemplo, não usar o exemplo de outros, mas são vários e vários e vários aliados que já descolaram do presidente e se tornaram oposição.
Então, ao invés dele conquistar quem discorda dele, ele perde quem concordava com ele, ou pelo menos quem estava do lado dele. Esses erros custam caro. Daqui a pouco, o presidente ele não tem nem base para aprovar projetos básicos necessários para o país. Então, assim, ele vem perdendo parlamentares. Eu hoje sou um que só voto de forma técnica, eu não voto com o governo. Eu me tornei um independente, mas não sou só eu. Você tem parlamentar, você tem agora uma mulher... no dia 7 ele correu o risco até de perder aquela base mais extremista, né, deputado? Não, eu acho que perdeu. Porque ele vai com ato, ele vai, convoca um ato e depois recua, pede arrego para o STF. Então, assim, aquela carta do Temer. É complicado. Então, a gente vive um momento assim, que eu acho que nós escolhemos o presidente, naquele momento, a base que discordava da esquerda, né? Eu estava insatisfeito com a Dilma. Vamos colocar assim, porque, como colocado aqui por vocês, o Lula saiu numa aceitação alta e a Dilma acaba não conseguindo manter isso e estoura os esquemas de corrupção, muitos comprovados, que contamina todo o partido, queira sim, queira não. E você tinha aquela rejeição, né? E ainda tem, do antipetismo, né? Esse grupo foi o grupo que colocou o Bolsonaro lá. O Bolsonaro fala assim, o eleitor era meu. Não era dele. Esse eleitor era do Moro, lá da Lava Jato, que ele capitaneou no combate, sendo a oposição ao Lula, né? Oposição ao PT. Aquilo é real. Eu tenho estudos que eu estava morando lá fora e a gente via isso nos estudos. Vinha nascendo uma onda do antipetista. Qualquer um que abraçasse o combate ao petismo naquele momento, ele teria o voto todo o contrário. É igual aquela história do Flamengo, né? É o Flamengo jogando em campo, do nada aparece um monte de anti-flamenguista. Era isso que aconteceu. Foi time de futebol. Só que a escolha que nós fizemos é de um parlamentar que não tinha capacidade e mostrou que não tem capacidade para governar. Nunca tinha governado nada, nunca tinha sido nem prefeito, né? Então não conhece a máquina pública, muito menos do executivo. E estão aí os danos. Pô. Até que a base ele consegue brigar. Ele perde deputado. Coisa que qualquer partido, por exemplo, eu duvido. Vou bater uma aposta com vocês aqui. A gente volta aqui para falar. O Lula, com um mês, ele já fechou com todos os partidos de centro, aliança, e até deputado criticou ele vai bater nas costas, você esquece. Agora vamos governar, que o Brasil é mais importante. Porque senão não governa. Não é isso? É isso que o Bolsonaro deveria pensar se ele quer governar. E, ao contrário, ele fica brigando com todo mundo, inclusive com a gente da base dele. É difícil seguir. Não tem condição de mais 4 anos. É a diferença entre um extremista, que é o Bolsonaro, e um estadista. Agora eu vou puxar a sardinha para o lado do PT. Não. É a diferença do estadista como o Lula e de um despreparado como o Bolsonaro, né, deputado? Isso é um fato inegável. Volto a dizer, direito seu de falar. Eu só posso falar do que eu estou vivendo com o Bolsonaro. Você sabe que eu não era parlamentar antes, né? Meu primeiro mandato. É uma crítica que eu não posso jamais cometer, seria criminosa, falar que a relação com o Lula, política, ela é boa ou é ruim. Eu não vou poder falar isso nunca, não sei se eu vivenciá-la. Mas a relação com o Bolsonaro... Deputado, uma pergunta específica. Você falou que não era deputado antes. Tem uma história, eu queria saber qual que é a tua impressão sobre isso. Porque o povo do Bolsonaro, quando eles estão bastante agressivos, eles têm um alvo. E eu lembro na semana que você e o seu irmão foram para a CPI, vocês foram muito atacados. E eles lembraram de uma reportagem que foi uma controvérsia do Cabrini lá no SBT, de antes do seu mandato. Você achou aquilo golpe baixo dos bolsonaristas ficarem recuperando aquele tipo de conteúdo? E sabe o que é mais foda? É que os caras foram presos, que armaram aquilo contra mim. Eles foram presos, indiciados, foi comprovado que era fake news. O autor da criação de todo daquele estrago é o Alan Santos, do Terça Livre. Não preciso dizer mais nada. Simplesmente porque em janeiro eu tinha ido para a China. Tirou um ranço sobre mim. Pegou a viagem da China gerou várias crises, né, dentro da direita, é isso? Não, eles são uns demônios, cara. Aquilo ali eu acho que... Entendi. Você não tem noção. Você não tem noção que esses caras fizeram na nossa base. A Carla Zambelli, que é uma defensora ferrenha do presidente, apanhou tanto quando a gente viajou para a China, tanto que dava dó. Olavo de Carvalho xingou ela nominalmente, né? Então eles são estranhos, eles, não vou falar nem outro nome, eles são insanos, porque eles destroem a própria base.
Eles atacam o próprio Castelo. Eles vão. E outra coisa, vai na base mesmo, nos pilares que estão mantendo, que são aqueles que tinham o maior número de seguidores. Tem 4 milhões de seguidores. A Carla com 1 milhão e tanto. Quer dizer, a quem tem poder de convencimento de manter o diálogo com a massa. Eles foram lá e destruíram isso. Eles atacaram exatamente os que tinham mais poder de amanhã ser uma concorrência com o presidente. Olha a visão. Então, parece até o seguinte: esse cara está crescendo muito. Derruba ele, que ele está crescendo muito. As ideias dele são boas. Então, assim, é uma visão insana, despreparada para quem quer formar base, grupo, que trouxe os problemas que o presidente vem vivendo hoje. Ele só está vivendo aquilo que ele construiu. Né? Ele construiu esse caminho negativo, que era assim, que era não. Agora, o golpe baixo, que eu até chamei a atenção na CPI, que além de ser baixo, ele é ilegal, porque foi comprovado que tudo aquilo era falso e foi uma tentativa de tentar me acharcar porque eu tinha ido para a China em janeiro com um grupo de parlamentares do PSL. Né? Que as coisas assim, conhecer empresas de tecnologia que já estavam no Brasil. Né? Então, quer dizer, a gente não foi buscar uma empresa nova ou fazer acordo com o comunismo, aquelas loucuras que foram colocadas, dizendo que a gente queria rastrear os chineses que discordavam do regime chinês. Desculpa, gente. Deputado, aproveitar que o senhor está dando risada, me fala uma coisa, essa coisa de comunismo também no Brasil é piada, né? Sempre sacam o comunismo como o fantasma, o monstro que vai acabar com o Brasil. Isso não existe, deputado. O Brasil não tem... Na verdade, o nosso regime político e econômico não cabe ao comunismo. Né? Então, qualquer pessoa que tem um pouquinho de instrução sabe que isso é só o fantasma que você cria para dizer que para você vender o serviço de caça-fantasma. Então, é importante que mantenha viva essa bandeira, né, de que vai existir comunismo no Brasil, porque tem um lado que ganha combatendo esse fantasma. Agora, é impossível. Nós não temos um regime aplicável para tanto, né, um país do tamanho de um continente. Né, você não consegue simplesmente impor uma ditadura e achar que não vai dar merda. Vai dar merda, são 220 milhões de brasileiros. Você não consegue mudar da noite para o dia. Então, a gente sabe que a democracia no Brasil ela precisa ser fortalecida cada vez mais, mas eu não tenho receio nenhum dessa história. Vai virar comunismo no Brasil. Não existe. O que existe é uma narrativa. Né? O que existe é uma democracia, como agora nos Estados Unidos, mais de esquerda ou mais de direita. Os Estados Unidos tentou com a direita, insatisfeito, voltou com a esquerda. Né? E a esquerda, que lá não é esquerda, lá é centro, né? Centro-esquerda, e sempre foi centro-direita. O Trump é que puxou para a extrema-direita. Né? Como o Bolsonaro fez no Brasil. Que é o que o Brasil deveria tentar se posicionar. Eu posso ter minha ideologia, mas ela não pode ser muito ao extremo, senão eu fico muito distante do outro lado e cria uma oposição que, muitas vezes, atrapalha na convivência das aprovações dos projetos positivos para o país, que é aquilo que eu estou aqui discutindo e defendendo. Você tem que ter seu lado, mas esse lado não pode também se tornar muito distante daquele outro lado que, de certa forma, não concorda com você, mas também que precisa de manutenção, precisa ser atendido, precisa ser, de certa forma, reconhecido que também tem pautas positivas. Eu acho que o Bolsonaro tivesse feito isso com a esquerda não estaria tão insatisfeita, porque muitas pautas positivas da esquerda foram abandonadas, foram atropeladas. E se não fosse o Rodrigo Maia, que deu uma segurada nos 2 primeiros anos, tinha sido muito pior. Provavelmente, sim, o Bolsonaro teria sofrido impeachment, né? Eu costumo dizer que o Maia salvou o Bolsonaro nos 2 primeiros anos e não foi reconhecido. Trabalhou muito pelo governo, colocou panos quentes a todas as crises e saiu como vilão. Qualquer analista político sabe que o Maia foi o melhor defensor que o Bolsonaro poderia ter em todo o mandato. O Arthur Lira hoje é um desafeto do senhor? Não, pelo contrário. Eu acho que o Lira fez o que tinha que fazer. Né? Base do governo, né? Ganhou graças ao apoio do governo. O governo está insatisfeito com o deputado, você se afasta. Você não contamina. Né? Eu brinco muito o seguinte, eu fiquei leproso para alguns. E aceito que as pessoas me vejam assim. Isso é respeitoso. O dia de amanhã, Deus pertence. Amanhã, essa pessoa, consciência, ela vai reconhecer se fez certo ou fez errado. E o perdão é uma coisa linda. Né? Eu estou de coração aberto aqui. Eu sou aquele cristão que bate o joelho toda noite e agradece a Deus por ter saúde, por ter condição de acordar. Tantas pessoas perderam a condição de respirar, tiveram seus pulmões literalmente petrificados e morreram
uma das mortes que eu acho que é a mais triste que nós já vimos nos últimos tempos. Então, eu tenho a graça de ter saúde, eu tenho uns filhos lindos, eu tenho um casamento de 22 anos, assim, eu tenho uma vida que toda noite eu agradeço, eu não reclamo. E uma pessoa que me trata mal, ou outro, um colega que está sendo injusto, eu entrego na mão de Deus, porque vem sempre. Ser grato ao que Deus nos dá é melhor do que reclamar aquilo que Ele não nos deu ainda. Eu não tenho de sabor com ninguém, reconheço que o Arthur Lira está fazendo o que tem que ser feito. Tem que estar do lado de quem está apoiando ele. De quem sustenta ele, né? Exatamente. O Thiago Delgado está perguntando aqui, na linha do que eu te falei dos bolsonaristas, e as denúncias do MP contra o deputado Miranda pelos ocorridos nos Estados Unidos. Como ficaram a situação do deputado, caso não seja reeleito? Já jogou essa daqui para você. E tem uma pergunta mais Ele pagou mais por isso? Ele pagou? Oi? Ele pagou por essa pergunta? Não pagou. Tô só falando que ele é membro. Só responde se pagar. A Sara Góes está perguntando para você que troféu aí atrás, deputado. É de corrida. Minha filha corre de kart, eu corria isso. também. Minha filha é piloto, né? É a única mulher, inclusive, brasileira, que vai participar do Mundial de Kart no Brasil. O Mundial, né, na verdade, a sede será no Brasil. E na verdade, foi a única mulher na Copa do Brasil e a única mulher que vai participar do Road Championship de kart, né? É piloto de 16 anos. E a única mulher, porque eu sempre incentivei ela de que entre ela e um homem, a diferença está só dentro da cabeça dela. A mulher pode estar onde ela quiser. E ela acreditou tanto nisso que ela dá pau na machaiada que treina 10, 20 anos. Os caras já são campeões brasileiro, mundial. E a mulher... Aí, deputado, você falou que só tem extremista no chat. Ó, Luzia Lira mandou aí. Parabéns pela sua filha. O pessoal tá querendo saber as histórias. Poxa, ela é linda. Ela é, assim, uma menina guerreira, uma menina que tem, assim, um posicionamento político melhor do que o meu. Porque ela é muito mais humana, às vezes eu sou muito contaminado. É ela que vai entregar as cestas básicas que eu compro com o meu salário, porque é ela que escolhe as creches, ela faz questão de fazer a ação, e entra na pista e dá porrada nos caras, assim, coisa mais linda do mundo, é uma guerreira. Eu sou apaixonado por ela. E vou responder o bonitão que fez a pergunta mais bolsonarista que poderiam ter feito hoje aqui. Né? Essa fake news criada pelos bolsonaristas, eu nunca respondi nenhum processo nos Estados Unidos e tampouco pelos negócios que eu tenho nos Estados Unidos. São uma fantasia construída pela base bolsonarista que vocês estão repetindo. Acho muito interessante. Como contamina. Não respondo nenhum processo criminal até hoje. Não tenho nenhum processo, não estou respondendo nenhum processo criminal hoje. Não tenho nenhuma condenação e tampouco pelos meus negócios nos Estados Unidos, que vão muito bem, obrigado. Que Deus continue prosperando para que eu tenha condição de pegar o salário como deputado e continuar doando as cestas básicas que eu faço aí e ajudando quem realmente precisa. Aí vocês falaram que eu não estava pressionando o deputado, eu levei a pergunta de vocês e ele respondeu aí. A Sara Góes acabou pagando aqui o superchat que o Thiago não pagou, aí compensou, deputado, a gente cumpriu a promessa aqui, pelo menos do nosso público aqui, para fazer a pergunta. Não. Nunca respondi nenhum processo criminal, tampouco nos Estados Unidos e nem no Brasil por conta dos meus negócios. Aquilo foi uma fantasia criada pelo Terça Livre, que foi capitaneada, inclusive, pela Rede Globo, com um erro técnico deles, porque a pessoa que fala na matéria, inclusive, do Fantástico, era um lavador de carro na frente do meu prédio, que nunca teve na conta dele mais que R$2.000, R$3.000, segundo a análise de investigação, porque eu que entrei com a ação contra eles. A pessoa que vinha tentando tomar dinheiro meu foi preso aqui, um cidadão de Tel Aviv, foi preso em flagrante. Basta dizer, botar no Google aí, homem preso por extorquir deputado Luiz Miranda, vocês vão ver que ele foi preso em flagrante, e ele admite que todos os youtubers que faziam ataque a mim eram pessoas pagas para desconstruir... Acho que aparece no próprio programa, né? Contratado. Aparece no próprio programa essa prisão. Aparece no programa, diz que investiu 150 mil comigo, teria perdido, mas é tão infundada, né? Eu acho que foi um erro tão grave ali da Rede Globo naquele momento, porque não tinha um processo criminal, não tinha uma ocorrência policial, não tinha nada, tinha um cara falando que perdeu. Quem perdeu e não tem nada? Né? É complicado, não tinha um contrato, não tinha um recibo, não tinha nada. E a matéria foi ao ar e um estardalhaço, imagino que muito porque eu estava na base do Bolsonaro, e mais, indiscutivelmente, não respondi, não respondo e continuo réu primário sem responder nenhum processo. E de peito aberto, batendo em corrupto, safado, seja ele de quem for. A Sara Góes tá piadista no chat, mandou aqui, Gabinete do Ódio inventa mesmo essas coisas. Do lado de cá, a gente só chama o Bozo de corno, entendeu a diferença? Não tenho nada a ver com isso, gente.
Vocês não podem fazer eu rir disso, não. Então me fizeram com o Temer, coitado. Mas pode rir do chifre do Bolsonaro, não tem problema rir do chifre dele. Deputado, eu não entro só eu tenho uma ética muito assim, muito severa quanto a isso. Não entra em questão familiar, eu acho muito injusto. Eu sei que a galera tá muito puta e tal. A gente também não. A Sara, na verdade, está replicando o meme, não tem nada com a família do presidente. Fala lá, Cássio. Deputado, uma pergunta. O senhor teve relação com os filhos do Bolsonaro? Relação social, né? Ali você convive, né? Dentro do parlamento e tudo, como tem com todo mundo. Você conversa com o Eduardo hoje? Não converso com mais nenhum deles, não. Mas não teria problema. O cara me abordar e vier com diplomacia, eu vou respondê-lo. Seria educado, né? Vou ser bem sincero, não consigo ser uma pessoa rude com ninguém. Eu já tive... vou falar com vocês. Na campanha, aqui em 2018, a Bia Kicis foi ao ar, numa entrevista, junto com Olavo de Carvalho e Eduardo Bolsonaro, e falaram o seguinte: que um milionário que mora nos Estados Unidos quer voltar para o Brasil para ser político só pode ser para fazer tramóia, dar golpe, não sei o quê. Daí nasce na base deles, no Terça Livre, que o Alan é muito amigo dela, a história de que eu iria dar golpe, e eles começam a fazer matéria nesse sentido para tentar me desconstruir, para perder a eleição, porque na cabeça dela, o meu eleitor, como vocês também pensam assim, é o mesmo eleitor bolsonarista, né? Então ela tinha receio de perder as eleições e passou a atacar a minha honra, criando uma fantasia. Sempre tratei ela com respeito, sempre tive toda a educação do mundo, apesar de tudo que ela fez comigo. Eu nunca fiz com ela. Então, eu acho assim que eu sou, sabe, construído de uma forma que me ensinou muito que a ter respeito pelo próximo, porque o dia de amanhã Deus pertence. E já vi muitos desses me pedirem favor e precisarem de mim. E, de certa forma, eu me sentir honrado. Do outro lado, a pessoa tem que te pedir perdão pelo que fiz, mas agora preciso da sua ajuda. Não adianta. Eu não quero ser o cara que foi pautado pelo ódio, sim pela construção. E essas pessoas eu trato com respeito. Então, se amanhã os filhos do Bolsonaro cruzarem comigo, por algum motivo, for uma pauta que eu concorde, for positiva, ou for um assunto que seja assim de interesse de ambos, eu vou tratar com respeito, indiscutivelmente. Eu não vou conseguir ser diferente. Temos mais perguntas, Pedro? Na verdade, a gente vai ter que seguir aqui com a live, ó. Deixa eu ver, o Thiago Delgado tá falando que ele é Lula 2022. Acho que por mim tá tranquilo agora, Cássio. Como é que você tá? Quer fazer mais alguma pergunta? Na verdade, depende do tempo do deputado. Como tá, deputado? Já deu agora uma perguntinha para a gente poder liberar? Vai lá, Cássio, vai que é tua. Vamos lá. Eu vou repetir essa pergunta, deputado, porque acabou de aparecer aqui. Um eventual segundo turno em que o voto nulo signifique a eleição do Bolsonaro. O senhor vota no Lula? É o seu momento de sair daqui em alto estilo, com a galera te aplaudindo, com base eleitoral tua já aqui, deputado. Eu acho que é o momento de aproveitar e declarar o seu voto em Lula no segundo turno. Posso falar a verdade? Por favor. Os dois continuam sem votar em nenhum dos dois, até que eles me provem o contrário, entendeu? Eu acho que o Bolsonaro está me provando ser extremamente incompetente e descortês com sua base, já perdeu a base e não vai mudar, entendeu? Eu estou cansado desses ataques, desse ódio, essa falta de construção, falta de respeito, entendeu? Ali eu já tenho certeza de que não vai mudar, e se não for mudar, não tenho interesse em conversar. Se mudar, Deus entrar no coração dessa pessoa e ele resolver se tornar diferente, eu posso mudar meu posicionamento. Como eu disse, eu sou pautado por dia. Eu acordo hoje. Como é que está o dia hoje? Hoje o dia está de perdão, as pessoas estão de coração aberto, vamos embora. Vida que segue, o passado fica para trás. E se eu sou assim, seria assim com o Bolsonaro, eu posso dizer que seria assim também com o Lula. Entendeu? Se o cara vem com uma pauta que vai mudar o meu país, vem com uma ideia diferente, com a ideia da gente fortalecer o setor produtivo, gerar emprego, crescimento econômico, fazer reforma tributária. Luiz Miranda, vamos embora, borracha para trás, vamos fazer o que você pensa mesmo, vamos ser técnico, vamos largar a ideologia, não que cada um abandone a sua ideologia, né? Mas vamos deixar a polarização das ideologias de lado. E vamos focar na construção do Brasil, é outra conversa. Mas o que eu estou vendo no momento não é isso, é ataque de um lado, ataque do outro. Lula é feio, Lula é isso, Lula é aquilo, o outro Bolsonaro não presta, não sei o quê, e cadê as propostas? Então deixa eu tomar essa decisão quando as propostas vierem, que aí vocês... Até lá a gente tem uma caminhada boa, a gente vai poder voltar aqui para brigar mais um pouquinho com o povo, né? Tem aqui, eu estou gostando de ver o povo aqui, depende gostoso o Lula mesmo. Sairia em alto estilo, mas não vou mentir, não nasci para mentira.
Eu prefiro ter o carinho por ter sido verdadeiro do que o desprezo por ser um falso mentiroso. O Bolsonaro devia aprender isso contigo, né, deputado? Não sei, acho que se ele tivesse aprendido comigo, pelo menos a respeitar o próximo, a gente estaria bem melhor. Maravilha. Obrigado, deputado Luiz Miranda. Muito obrigado pela sua participação e a gente está aqui para ouvir e para fazer as perguntas difíceis também para você responder para o público e vamos em frente. E se tiver novidades da CPI, conta com a gente, tá? Estamos aqui para ajudar o senhor também. Com certeza, eu que agradeço e fazer aqui uma aspas aqui, que eu vi que esqueci o nome dela, ela pagou, deixa eu ver se eu acho aqui, pagou para o Thiago, né? A Sara. A Sara. Para a Sara, Sara, em respeito à sua contribuição, né, para ouvir de mim, eu vou só complementar aqui uma coisa importante. Conhecendo bem como é que são estruturas de governo, como é que trabalha o apoio que o governo tem do setor investigativo, né, do governo federal, e tem a BIM, tem Polícia Federal e tem várias outras instituições. Se o Luiz Miranda aqui tivesse telhado de vidro envolvido com algo errado, ele pode ter certeza, eu já estaria estourado há muito tempo. O que o governo me deu foi uma certidão de honestidade. Eu posso até não ser a pessoa mais agradável, mais dragável, né, mas eu certamente não sou bandido, diferente de muitos aí que batem no peito de honestidade e não estão valendo nada. Um grande abraço para vocês, estamos juntos. Obrigado pela presença, obrigado pela coragem e vamos lá, até a próxima, né? Valeu, estou aqui, só chamar. Um grande abraço, obrigado. Valeu, com Deus. Tivemos aí a participação do deputado Luiz Miranda, entrevista polêmica. Deixa eu só fazer alguns esclarecimentos aqui, gente. Eu quase ri quando ele chamou os Estados Unidos de socialista, Cássio. Cara, a visão, né? Bom, eu vou falar o quê? Mas é legal, o que eu acho é muito bacana, a gente abriu espaço para conversar com diferente. Foi uma conversa bacana, a galera participou do chat respeitosamente a maior parte do tempo. Sim, galera, vocês foram respeitosos, tá? A gente não teve nenhum... Aliás, eu vou fazer até uma aspa aqui direto. Ele está muito equivocado quando ele diz que existe um gabinete do ódio na esquerda. O gabinete do ódio que existe de verdade é o gabinete do ódio do Bolsonaro, que é irrigado por dinheiro público, irrigado por dinheiro privado, que tem um disparo covarde de mentiras, não faz parte do nosso trabalho. O nosso trabalho, inclusive, conta com a colaboração de vocês. A gente sempre pede as contribuições aqui, porque a gente quer contar para vocês a verdade das coisas e não o que essas redes fazem, que é, por exemplo, fazer ataque a nível pessoal, e ele mesmo admitiu isso. Vocês viram até, ele ficou irritado com a pergunta das questões das empresas dele, mas ele foi vítima desse mesmo gabinete do ódio, então não tem nada parecido com o lado de cá. É a opinião dele, enfim, a gente releva, mas não é algo pessoalmente, principalmente eu que investigo esse tipo de coisa, que eu concorde. Não, eu deixei ele falar porque ele era o convidado aqui, mas não é uma opinião que eu concordo 100%. É o que a Sara sempre fala no começo das lives, a gente aqui só não pode morder o coleguinha. Ela faz um texto, eu não lembro agora, esqueci, mas não vale morder o coleguinha, de resto vale tudo, porra. Vamos receber as pessoas que pensam diferente. Eu acho que ele sai dessa entrevista melhor do que ele entrou. Pedro? Que ele saiu melhor do que ele entrou? Eu acho que ele sai melhor do que ele entrou. Eu acho, porque ele tem uma visão que ele não está acostumado a ter, né? Da galera da esquerda. Ele gostou das perguntas. Enfim, gostou do comportamento das pessoas, apesar de ter chamado de gabinete do ódio, ele elogiou no final. Eu acho importante criar pontes ao invés de destruir. O trabalho de jornalismo também é esse, né, meu amigo? Pedro? Opa, a tua conexão tá picotando um pouco, Cássio. Eu ouvi mais ou menos o que você falou. Realmente, eu não sei se ele saiu maior do que entrou, mas eu achei que ele refletiu melhor. Talvez melhor, mas assim, eu acho que ele ainda tem um problema muito sério, porque ele trouxe informações importantes para a CPI da Covid, e quando chega na hora de perguntar sobre a gravação do Bolsonaro, ele dá uma resposta muito vaga, né, Cássio? Eu acho que nesse setor ainda
Ele aciona muito o lero-lero, né, cara? Eu acho que ele não dá uma resposta peremptória, talvez porque ele tema retaliações, talvez porque ele tema alguma coisa mais séria pra cima dele. O pessoal tá me cobrando aqui, vocês deviam ter contradito na hora. Gente, eu não contraditei na hora, porque não é um debate, eu tava ouvindo a opinião dele, agora eu tô aqui esclarecendo para vocês o que eu acredito e o que eu apurei, que é o que existe. Não tem gabinete do ódio da esquerda, é uma doideira que, infelizmente, muitas figuras da direita têm propagado, e aí eu inquiri ele para fazer propaganda da terceira via, porque qual é a estratégia da terceira via? Chamar a gente de gabinete do ódio da esquerda, isolar o gabinete do ódio do Bolsonaro e tentar lançar um candidato, mas eles não estão conseguindo. Porque o Lula é um democrata. E a gente falou a respeito disso. Né? Exatamente, exatamente. Não há terceira via. Eles não têm como inventar uma terceira via agora, faltando um ano. Outra resposta aqui, Thiago, você não acusou realmente ele de nada. Existem acusações dele. Ele diz que não tem processo criminal contra ele. Mas é uma defesa em cima de uma matéria jornalística que o gabinete do ódio usou contra ele. Então ele se sente ferido mesmo toda vez que a galera recupera essa questão, que ele dá uma insinuada que a gente está a serviço do gabinete do ódio, mas não é, a gente está fazendo uma pergunta jornalisticamente relevante, porque existia essa controvérsia antes dele ser deputado. Muito bem, vai voltar a CPI? Vamos deixar aqui agora a live com a CPI? Vamos deixar a live com a CPI, vamos ver o que está rolando lá rapidinho, e a gente faz os comentários finais. Deixa eu ver o que o Randolph está falando. Do Ministério da Saúde. É isso que é encaminhado para o Roberto Ferreira Dias. E tudo ia dar certo até o dia 2 de julho de 2020, a operação da Polícia Civil do Distrito Federal. Atrapalhou um contrato da Precisa aqui. Quem avisa o senhor Marconi? O senhor Maximiano, às 5 horas da manhã. Ou seja, Maximiano avisa. A arquitetura foi materializada. É legal que o Hamilton Ribeiro falou aqui mesmo. É crime gravar um presidente. Ele vai falar que nunca gravou. Eu senti isso também, né, Cássio? Senti, e foi a primeira vez que ele falou que ele não que um outro deputado teria essa gravação. Eu não me lembro dele ter falado isso antes. Agora, nada na mão. Talvez o irmão dele tenha, mas o irmão dele não fala, né? Eu não sei se ele não tem nada na mão, viu? Não, viu? Acho que pode ser que ele tenha e ele não queira falar. Essa questão. Tá agora no intervalo da CPI, gente, mas a gente vai deixar para vocês. E sim, Wagner Santos, gabinete do ódio da esquerda não existe, nunca existiu. Quem tem esse esquema é o Bolsonaro. Vida longa e próspera, gente. Espero que vocês tenham gostado da entrevista. A gente fez os contrapontos assim que acabaram a entrevista, ó. E a Pilar Acosta mandou aqui, ó. Tem que ficar claro, o papel da imprensa não é debater como ator político, mas de acessar as informações a partir das subjetividades dos atores políticos. Exatamente, Pilar. Eu não ia ganhar aqui batendo boca com o deputado. Eu tenho que fazer as perguntas certas para que ele fale com a gente. A Sara Góes fez um comentário excelente. Gabinete do ódio da esquerda, como é que é? É o Leandro Fortes de manhã. Concordo plenamente. Muito legal, isso, galera. Obrigado, beijos, boa tarde para todo mundo, bom almoço para quem não almoçou, gente. Até mais. Tchau, tchau.